Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo mais uma pessoa de rádio nesse estúdio maravilhoso, Isso. que é do lado aqui da Paulista, o que favorece a gente a convidar grandes personalidades do rádio. E aprender alguma coisa, né, Daniel? Pois Porque é. a gente acha que a gente faz alguma coisa parecida com rádio. Mas aí vem pessoas aqui bem articuladas que mostram que a gente é só dois imbecis mesmo. Ah, isso eu nunca tive dúvida. Tudo bom? Titio Marco Antônio, da Kiss FM, como é que você tá? Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo aí, temos várias perguntas para te fazer. E a gente sabe que você vontade. tem horário aí, que tem programa hoje, né? 5 da tarde ao vivo na Kiss, É isso. Alternativa. Boa, maravilhoso. Bom, acho que a gente sempre começa fazendo uma pergunta aqui. Você deve ter ouvido várias vezes, mas é sempre bom começar pelo começo, né? Então, como que foi a sua chegada na rádio? Como foi essa caminhada, essa realização que trabalhar na rádio era uma parada da hora? Trabalhar em rádio. é? Em rádio. Começou na minha cidade, em Santos, né, onde eu me criei e passei uma boa parte da minha vida. Quando tinha 13 para 14 anos, eu já tinha um grave na voz, naquela fase que um moleque está mudando de voz, né, na puberdade. Eu já tinha um grave próximo desse. Hoje está meio estragadinho por causa de cigarros, uísques e afins. Mas eu já tinha esse grave. Aí algumas pessoas falavam, nossa, tem uma voz bonita, por que você não tenta ser locutor? E era uma época que tinha uma glamorização também até maior. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui fazer Aí me disseram, eu era muito ouvinte de rádio, né? O rádio muito presente na minha casa. E eu via principalmente AM, programas populares com a minha mãe. A minha mãe eram mais jornalísticos, o meu pai ouvia o Gil Gomes, aquilo tudo me inspirava, criava um mundo de imaginação que eu criava e eu gostava daquilo. E aí eu comecei a ir numa rádio, em outra lá que eu gostava, para poder acompanhar, às vezes, os programas. E eu perguntava, enchia o saco dos caras, como é que eu faço para trabalhar aqui? Eu tenho uma boa voz, eu tenho uma boa leitura. Meu pai assinava a Folha de São Paulo, eu ia para o banheiro de manhã, na hora que você vai no trono, eu abria a folha e ficava lendo a primeira página inteira em voz alta. Então a minha leitura sempre foi boa, modéstia à parte, desde que eu era pirralho. E aí ele dizia, para você trabalhar em rádio, você tem que ter o DRT, que é o registro profissional da categoria. Eu não posso te contratar aqui, senão vem a Anatel e fecha, aquelas histórias todas. E aí eu fui procurar e tinha o Senac. Já, na minha época, eu não sou tão antigo, em Santos, e com o curso profissionalizante de locução eu fiz. E foi mais ou menos paralelo quando eu entrei na faculdade de jornalismo em Santos, onde eu cursei e me formei também, sou jornalista. E aí eu comecei a fazer. E aí no curso de jornalismo, onde a gente tinha impresso, ainda na minha época eram máquinas de escrever Olivetti, tinha aula de rádio, de TV, de revista, e aí eu comecei a me aprofundar e focar nas aulas de rádio. Eu fazia os programas de rádio da Facus, na Unisantos. E a galera curtia e tal, e aí depois eu consegui o meu primeiro trampo na Rádio Atlântica, a M590 em Santos, onde um programa popular, só dava hora certa e entrava lendo, recortavam, por isso chamava o tal do Gillette Press, né? No jornalismo, o termo. Recortava-se as noticiazinhas, se colava numa folha, e a gente ficava lá lendo a notícia do jornal, né? Que era uma outra linguagem, tentava deschavar um pouquinho e falar para o cara que está na linguagem radiofônica. E assim eu comecei. Aí depois fui fazer programa romântico, com tradução de letra. Aí comecei a conhecer mais Bon Jovi, né? Always, era uma das mais pedidas. A Rosana do Macuco manda pro Zé Roberto lá do Maitá. Não eram os meus bairros. Eu morava no Gonzaga. Mas não por isso, mas era sempre assim, uns bairros que às vezes eu era pirralha, assim, tinha 17, 18 anos. Aí a gente traduzia, mandava o recado. Aí passei por algumas emissoras de lá e tentei vir para São Paulo. Mas aí o que me trouxe a São Paulo foi a chegada, isso na primeira metade dos anos 90, em Santos. Não acredito que em São Paulo também tivesse esse nome, era Multicanal. Era o pré-net, assim. Canais gringos que você podia assinar e comprar a cabo para assistir na sua casa. Então tinha o Discovery, tinha poucos canais, alguns de filme, o Animal Planet. E aí uma produtora de Santos, de um colega meu que era proprietário dessa produtora e também radialista de várias emissoras lá, agora está na Antena 1,
ele começou com essa produtora a fazer a tradução e a narração desses documentários. E aí ele começou a escalar os locutores colegas dele da cidade. E eu fui um deles. Aí eu comecei a fazer narração para o Discovery Channel, o Hora Selvagem. E eu fazia as chamadas também. Nesta quarta, 10 da noite, só no Discovery Channel. Meio surtadinho, assim, levemente surtado. Levemente surtado. Hoje você não pode perder e tal. E comecei a fazer isso e comecei a me encantar, porque é a mesma linguagem, só que numa outra atmosfera, né? O rádio, a televisão, é criar realmente. Essa voz tem que criar uma expectativa em você no sofá para fazer você ter vontade de assistir a porra do programa. E aí eu comecei a fazer isso e ele falou, cara, você se dá muito bem dublando filmes e desenhos. Você devia fazer um curso lá em São Paulo. E aí eu falei, porra, eu também queria trabalhar numa rádio lá, né? Mas eu precisaria, como que eu vou me sustentar até a primeira porta se abrir? Mas aí eu tinha a parte materna, minha avó materna faleceu um ano antes de eu me formar em jornalismo e deixou a casa dela para minha mãe aqui na Vila Romana, próxima a Pompeia, onde eu moro. Até hoje? Não, me mudei, mas estou no mesmo bairro. Eu tô há mais de 20 anos, não saio desse miolo Pompeia, Perdizes e coisas. Me encontrei ali. E só vou dali para Paulista e para os meus estúdios. E aí eu peguei e assumi a casa. Então eu já não teria o aluguel para pagar, só precisaria de uma renda, né? Aí logo que eu cheguei, eu fui fazer, e aí a rádio, já tinha deixado vários CDs em rádios aqui, tinha enviado, a Rádio Eldorado me chamou, ainda era bip, para tu ter uma ideia. Recebi aquele teletrim vibrando na minha calça, entraram em contato com a Rádio Eldorado. Eu falei, porra, alguém ouviu o piloto. É difícil também o cara que começa em rádio. Porque não basta ter o TRT, não basta ter o talento, é uma combinação de resultados, ele precisa que o cara tenha uma sensibilidade e ouça. Sim. Não jogue fora ali junto com o envelope, outros tantos envelopes. E aí eles ouviram, você é jornalista também, você tem uma boa voz. Aí eu virei, fazia um horário na Eldorado, FM, musical, onde eu ampliei o meu conhecimento musical pra cacete, porque eu era um roqueirão meio ortodoxo, Black Sabbath, Purple, LED. E aí comecei a descobrir que tinha Jamiroquai, sei lá, Massive Attack. Aí fui ampliando o meu leque e algumas coisas legais da MPB que eu conheci lá. Aí comecei a trabalhar lá e fiz um curso na BKS. É o estúdio mais antigo do Brasil, junto com a Herbert Richards, que já não existe mais, mas a BKS existe. E fui fazer um curso lá, de dublagem. E aí comecei a fazer placas, que é assim que você começa, quando percebem que você tem um talento. É uma peneira, um funil muito grande, porque exige uma especificidade muito... É quase artesanal o trabalho. Aí eu comecei lá com plaquinhas, com o barman que aparece numa cena só e fala, pois não, seu drink, senhor. E aí depois fui conquistando e pegando grandes papéis, e aí o rádio junto, me sustentando, e aquilo foi crescendo, e aí eu acho que eu já falei demais, né? Vocês não vão ter edição, hein, galera? Mas é uma bela introdução. Intervir? Eu vou intervir, mas é porque é uma bela introdução, um bom resumo do caminho. As coisas se misturam, né? Na minha vida. Eu vou puxar para trás e depois a gente volta para frente, vai no meio, não tem problema. Porque eu vi algumas entrevistas suas, né? Que a gente sempre monta uma pautinha pra gente bater o papo. E aí eu vi que a sua infância remetia muito mais à coisa da dublagem e talvez até da criação do autoral, que eu acho que vem hoje, que eu acho aquilo, né? Ter uma voz bonita não é tão difícil assim. Agora, você saber encantar a pessoa durante muito tempo ali é o que faz o diferencial, é o carisma, é o conteúdo que você coloca nas entrelinhas ou numa entrada ou outra. Então eu queria que você falasse dessa parte do começo, do que rolava na infância, até porque eu imagino que quando a gente vai entrando no caminho que a gente vai seguir para a vida, tem algumas oportunidades que elas aparecem e a gente acaba se adaptando, se moldando para se encaixar. Por exemplo, eu acho que o rádio era uma referência muito clara, era um meio de comunicação que você se enxergava, se projetava, porque meio que a vida te levou para aquele caminho. Mas, sei lá, se não existisse o rádio, hoje provavelmente você estaria fazendo um podcast, você estaria fazendo um YouTube, alguma coisa. Ou eu estou viajando? Eu, com toda a gratidão que eu tenho pelo rádio, é o veículo mais apaixonante, é determinante para a minha carreira e a minha existência profissional, mas eu digo que o grande responsável por tudo isso, o salvador da lavoura, assim, foi o teatro. O teatro mudou a minha vida, porque eu era o garoto gordinho esquisito que ia com a camisa de rock, que sentava no fundo da classe do Marquês de São Vicente.
E às vezes nem descia pro recreio, eu ficava lá rabiscando, sabe? Aquela coisa bem estereotipada mesmo. Eu era esse cara. Não curtia, não era a minha ficar na quadra jogando. Tá? Eu ficava lendo livros de horror porque eu gostava de Black Sabbath, eu gostava do Ozzy. E aí aquelas letras que eu traduzia, numa época pré-Google, eu ficava depois procurando. E aí eu descobri o Stephen King. E aí depois, quando eu comecei a ler o Stephen King, eu falei, caralho, que mundo... Aí encontrei, você me encontra alguém mais experiente, porra, mas esse cara você tem que ler de Edgar Allan Poe, Lovecraft, né? E aí eu fui começar, e aí eu pirei nessas histórias. Eu adoro histórias de horror, e acho que isso vem do rádio. Isso tem uma interligação, porque meu pai era ouvinte do Gil Gomes. Eu ouvia os domingos de manhã, retransmitia numa das rádios santistas, se eu não me engano, a Tribuna AM, o programa do Gil Gomes, e ele me deixava ouvir. Eu ficava do lado dele, aí às vezes ele levantava, ia fazer barba e continuava o programa, eu me cagava de medo. E 6, 7 anos, um absurdo, né? Aí eu me cobria e eu tinha que me certificar de que a cabeça e os pés estavam cobertos, senão a mão do assassino de Judite ia me pegar, cara. Era uma piração, uma brisa sem ter nada. Eu brisava. Mas ao mesmo tempo que aquilo me causava uma angústia, eu ficava com um cagaço fudido. Ele matou, e ele usava uma técnica de repetição, né? Fudida para um contador de histórias. Ele pegou, ele levantou, e ele ia criando aquela expectativa com trilhas sonoras, soundtrack de O Exorcista, de grandes filmes, e o Roberto Félix era o sonoplasta dele, e usava essas trilhas. Eu assistia, ao mesmo tempo que tinha angústia, tinha o tesão, porque ou a minha porção sadomaso, porque eu amava, eu sentia um cagaço do caralho, mas eu não queria parar de ouvir. Aquilo me gerou, assim, um outro mundo que se abriu, né? Sequelas também psicológicas, mas... E aí, por que eu falei tudo isso? Para dizer do gordinho na última fileira, esquecido, lá esquisito. Porque eu tinha uma baixa autoestima, eu não era o cara que dançava com a mina no bailinho da vassoura, eu não era o pegador que saía com não sei quem, tinha um monte de situações para você se inserir em círculos socialmente, por mais que eu morasse numa cidade provinciana, que eu estava na contramão dessa história. Hoje eu agradeço ter estado. E aquela esquisitice, aquela inadequação, eu era um inadequado para mim mesmo. Clown. O clown é isso, né? O palhaço é a inadequação, é o sapato grandão, é a calça que cai, é a cara pintada, é o ridículo externado. Era assim que eu me sentia. Café com leite também, porque eu sou o caçula de casa, então tinha uma época que a diferença de idade era fodida, aí eu podia jogar, podia brincar, mas ó, o Marquinhos é café com leite. Café com leite é o quê? É não valer porra nenhuma aquilo que tu faz, né? Tu mandou pro gol, mas foi ele, café com leite não conta, é uma figuração, tu não tá dentro do bagulho. Era assim que eu era, então com toda essa soma dessas porras todas que detonam, metralham a tua autoestima, o resultado era isso. E aí eu fui fazer teatro. Num projeto da prefeitura, na época, nos 90, lá, gratuito, numas oficinas da cidade. E aí... pra mim, foi como entrar em Nárnia, mesmo, sem nenhuma... Só tô usando a figura de linguagem de um bagulho conhecido, mas eu abri a porta de um armário e saí num outro mundo. Porque aí eu descobri que tudo é importante. Como você falou de voz bonita, não existe a voz bonita, existe a voz adequada para aquela situação. Sim. Tudo é uma cena. E aí minha diretora falava, você tem uma cara cênica. Então aquele nariz de quilha de tubarão que eu reprovava quando eu via e me sentia menos, começou a ser um trunfo para determinadas construções de personagens, porque nós somos personagens. Né? Não existe só o Daniel e o Humberto, existem vários Humbertos, são abas ali que você maximiza e minimiza de acordo com o seu bel prazer, para situações da vida. Você não é assim no churrasco com os amigos tomando uma, como não deve ser assim, filho, o pai, a gente exerce papéis distintos, facetas distintas. Isso não significa esquizofrenia, nem bipolaridade, mas somos muitos. E aí eu descobri que eu tinha vários Marcos com muito talento ali, e aí isso me soltou. Aí eu descambei, pirei e fui. E aí eu acreditava. Eu chegava para um teste, eu fazia assim, não me dava nervosismo, de tremer, de ver a gente assim, segurando folha. Caralho, encarnou. Eu sou esse cara agora.
Não é mais a Suzana Vieira. É a personagem dela da novela. Ela esquece os valores, os medos, as timidez de toda uma vida e passa a ser a outra. E aí eu fui isso, exercendo esses personagens, como o Titio é um personagem. Agora, isso pode soar. Ah, mas então você é fake. Não, são personagens que fazem parte de mim. É que eu mostro um pedaço aqui, que é para isso que ele se adequa, eu mostro um pedaço ali. Só que a minha autenticidade, as minhas crenças, os valores que eu acredito são os mesmos. Mas o teatro me libertou. E aí o rádio ficou mais fácil, aí eu me tornei um melhor radialista, porque eu passei a ver que eu exerço, né? Eu tenho um mar de possibilidades para brincar. Não é só uma voz bonita dizendo a hora certa e agora vamos ouvir. Eu sei fazer essa voz, mela cueca. Mas isso não vira mais há muito tempo. Joga isso fora. Eu venho dessa escola, onde tínhamos que falar assim, Antena 1, uma voz quase ejaculativa. Isso é natural? Tão natural quanto uma Fanta-uva, né? A Fanta-uva ainda tem 5% de suco de uva. Isso é uma coisa empolada. Isso aqui, pelo menos para o meu gosto, não preciso mais. Eu quero ser o cara que está sentado no banco do passageiro, do teu lado, na marginal, trocando uma ideia. Ó, você viu essa do Led Zeppelin? É legal. É assim que eu tento ser. Só que essa soltura, esse desatamento de nós, se deu porque no teatro eu descobri que eu podia ser o vilão e o mocinho no mesmo filme. E só uma dúvida aqui, eu sempre achei isso muito bizarro na rádio, quando o cara fala. E tem umas rádios populares que é um outro tipo de voz. Um sorriso ali mesmo. Estamos voltando aqui, galera! Não sei, um jeito muito estranho. E eles todos parecem iguais, né? Esse padronismo, parece que existe, né? Eu sempre quebrei isso, eu dei aula há muitos anos. Formei alguns, inclusive, que estão até no meu horário. Hoje em dia, concorrendo comigo, fui professor deles no Senac também. E eu sempre desconstruí isso. Isso quando eu dei aula no Senac no começo dos 2000, parei em 2003, 2004, assim. Eu já desconstruía isso, porque para mim nunca foi padrão. Mas era orientação da rádio ou não? Existe, não sei, alguns diretores artísticos cismaram que a locução jovem tem que ser aquela coisa corrida. Transamérica, eu acho cansativo, eu acho over. A todo momento. Claro, se esse é o seu estilo, sim, mas é que não é o seu estilo, é uma pasteurização. Todas as rádios jovens têm que ter aquela locução pra cima, a popular tem que ter um sorriso legal, a Marinette faturou. Eu sei fazer isso, eu fiz rádio popular. Mas eu sou meio fora da casinha. Sou contra esse binarismo. Não, vamos quebrar, seja você, dá pra conversar. Eu posso, com o meu estilo de locução da Kiss, eu poderia fazer a Transcontinental. Trocando ideia, naturalmente, como se fosse um brother meu na minha casa. Só que ao invés de falar ouvimos Black Sabbath, eu ia falar ouvimos o que? Tempo para uma, sei lá, Exalta Samba. É isso. Eu não conheço muito as outras coisas. Também não. Falaria, tendo um script ali, a gente é ator, atriz. Eu indico isso para todo mundo que vem falar, como eu posso ser? Não importa, trabalhar com Bitcoin, mercado financeiro, eu indico teatro. Porque você não significa fazer teatro, não significa que você vai ter que viver disso e fazer teste para entrar na malhação. Significa que é você fazer uma imersão, eu acho que é uma imersão no autoconhecimento. É autoconhecimento antes de tudo. Você descobrir e desenterrar todos os seus fantasmas para poder criar coisas que às vezes estavam até ali dentro já adormecidas. Isso é um puta processo que, às vezes, anos de terapia não são capazes de elucidar, de trazer à tona, à margem. O teatro foi para mim. Pode ser que outras pessoas não tenham esse mergulho, né? Se você for lá só para... Tem gente que fala, preciso para dublar, preciso ter um DRT de ator, aí vai lá e faz assim, só para constar. Não, é um mergulho. E aí você consegue ser melhor em qualquer outra área, porque você passa... é como se fosse um MBA em inteligência emocional, saca? Controle dos seus sentimentos e, mais do que isso, saber lidar com as fúrias e as euforias alheias para que tudo isso não saia de uma harmonia e não saia de uma convivência. O teatro ensina isso. Então, acho que eu me tornei um comunicador razoável e um dublador de bons personagens razoável, razoável eu digo porque amanhã eu vou ser melhor que hoje. Sem clichê nenhum. É assim, a evolução pressupõe esse passo a passo, né? Mas eu te digo que o teatro foi o meu grande libertador. Eu acho que ele dá ferramentas, recursos, né, para você usar tudo que você tem, ainda mais que atuar é
mesmo você tá sendo outro, você tem outro dentro de você. Então, meio que faz sentido. Sim. Agora, nesse processo de rádio, onde a gente sabe que tem esses clichês, e você faz uma coisa, que você tem uma voz tradicional de rádio, mas você tem muita personalidade no que você faz. A gente trouxe a Luca aqui também, 2 vezes, inclusive. A Luca é Adoro fantástica. ela. Um beijo. A gente conversa sempre por... Sei que ela vai embora pra casa me ouvindo. É, Abafa. Beijo. Ela falou bem de você, inclusive. e ela é a personalidade, né? Tem uma voz incrível, mas o que pega é a personalidade. Que eu falei Sim. até que ela é a alegria do Divertidamente, sabe? A Sim, bonequinha. sem Porque ela passa um dúvida. negócio. Agora, nesse meio do caminho, eu acho que as rádios de rock, elas têm um pouco mais de liberdade pro locutor. Acho que nas outras, quando tem a coisa do humor, até que o cara consegue emplacar mais a persona dele. Mas esse meio do caminho de rádio, onde você tinha muito claro que o ideal era que a sua personalidade sobressaísse, esses recursos que você teve era para construir a melhor versão de você para isso, teve no meio do caminho atritos e dificuldades em brigar com esse rádio tradicional, e hoje a gente vê como meio chato, mas eles tinham um motivo para existir ali. Olha, no começo eu dançava conforme a música. Quando você está começando, você quer uma chance, uma oportunidade de dizer 2h05, boa tarde. Você vai ficar feliz com isso. Eu me adequava. O perfil da rádio era esse, eu começava a ouvir aquela rádio e ia na mesma melodia do que estava sendo tocado. Isso até chegar aqui, por exemplo, na Eldorado. A Eldorado é uma rádio que pertence ao Grupo Estado, à família Mesquita, né? Império da mídia, da grande mídia. Tinha todo um padrão, um manual de redação ali, impresso em várias baias. Na minha época, eu fui para Eldorado em 98, eram baias divididas assim, um manual em cada uma, onde você tinha que consultar qualquer dúvida. Palavras proibidas, termos coloquiais, jamais, uma rádio mais formal. Isso eu digo até no AM 700 kHz, onde eu apresentava o Estadão no ar. Eu era o âncora. E chamava um giro de repórteres, como a Band News hoje faz, como a CBN faz. Vamos agora a Brasília com o repórter Fábio Portela. Por favor, quais as informações? Não tinha margem para brincar, para dar uma risadinha e chamar a sua colega de cacareca, como eu faço no Alternativa. Não cabe, é bom senso também, né? Sim. Eu era o Marco mesmo, mas um Marco mais... não vou dizer engessado, mas dentro do meu bom senso, dando notícias onde eu precisava transmitir uma isenção, apesar da grande mídia nunca ter sido, mas eu precisava, principalmente os Mesquita, precisava, senhores feudais da mídia... Bom, precisava demonstrar ali que eu tinha algum valor, né? Começando em São Paulo, numa outra praça, num tempo em que a rádio só pegava na própria cidade, no seu próprio raio, né? Hoje o Alternativo, os caras me ouvem em Kiev, se quiser. Se o bombardeio estiver rolando e ele tiver uma boa conexão, ele consegue. Na minha época, as rádios de Santos eram em Santos, a rádio de São Paulo era em São Paulo, cada cidade que você ia. E eu tinha que ser mais formal, mais seguro, sério. Não cabia sorrisinho, brincadeirinha. Hoje em dia até eu vejo que elas mudaram, as jornalísticas. Eu sou ouvinte da Band News, por exemplo. Eles brincam, usam metáforas, figuras de linguagem no meio de um boletim de trânsito, porque eu acho que essa humanização é necessária. É isso que faz a diferença, né? Principalmente numa rádio como a Kiss. Alguém precisa de mim para ouvir Stairway to Heaven? Para você ouvir Tom Sawyer do Rush? Faça a sua seleção no Spotify. Não tem blá blá blá, não tem comercial de produto de limpeza, e você ouve lá sua seleção uma atrás da outra. Mas por que o rádio não morre e supera os Spotifys e as plataformas de streaming? Porque tudo bem que as plataformas também oferecem bons podcasts. Claro, isso também está mudando, né? Mas eu digo, o rádio está lá, com um cara, trocando ideia, se sentindo próximo, fator surpresa, o que será que vai vir depois desse Oasis? Né? A minha seleção, entendeu? Então eu acho que... E o cara ser... humano, né? Trocar uma ideia sem grandes... Naquela época, não. Aí eu segui a cartilha. Depois, quando eu comecei na Kiss, um belo dia eu saí da Rua Pires da Mota, onde era Eldorado, depois de um jornal longo, de apresentar um plantão, e eu, no meu rádio ainda era seletor, eu tinha um cadete naquela época, final dos anos 90, um cadete GLS. E aí eu comecei a procurar o que eu quero ouvir. Tava com saco cheio, não queria ouvir mais Massive Attack naquele dia. E aí tava tocando nunca vou me esquecer,
eu adoro Pink Floyd. Interstellar Overdrive. Uma música que tem 9 minutos e 50 segundos. Eu falei, cara, não é possível. Tipo, entrei em OC, um das médias, OE, sei lá. Uma rádio da... Isso era impensado em Santos. Mesmo nas rádios rock que nós tivemos lá, 2 boas rádios rock. Eu esperei acabar. Aí acabou, ainda ficou um tempo, se vê que era do vinil. Tocou assim, até aquele... Aí entrou uma outra música. Aí depois da segunda entrou um Kiss, uma vinheta gringa, Kiss FM. E, nossa, e aí deixei naquela sintonia. E aí comecei a me surpreender. Falei, não é possível. Coisas que nem na Enseada FM, a rádio rock do litoral, que na minha época tinha, e eu cresci ouvindo, tocaria. Né? Era tipo, Faroeste Caboclo não tocava. Quase 10 minutos. Tinha aquelas coisas de bloco, né? E aí eu fiquei pirado. Aí depois eu vi num jornal, assim, uma coluna, nova rádio Classic Rock, chega no Dial Paulista, tal. E aí fui lá. Você foi lá fisicamente? Falei, eu sou da Eldorado, mas eu queria só deixar isso daqui sem nenhum compromisso, porque assim, é o que eu ouço na minha casa a vida inteira, é o que eu ouvi na minha Telefunken velha, que ainda existe, uma vitrolona das antigas, aquelas que eram móvel junto. Embaixo você punha coisa, o vaso de flor artificial da mãe, aquela cafonice, era assim, o meu móvel, eu amava. Ouvia lá o LED 4, que é o disco da minha vida. E aí deixei com o Evaldo Vasconcelos, não, beleza, sabendo e tal. Fui embora sem nenhuma pretensão, e um belo dia estava lá na redação redigindo alguma coisa que eu ia gravar na Eldorado, e chegou uma mensagem, aí já foi, acho que foi celular, já não lembro, 2003, 2004, e era o convite da Kiss, aí eu larguei tudo lá. E aí eu já estava mergulhado também na dublagem, porque eu fui crescendo graças a alguns personagens que eu fui ganhando em testes, né, de grandes produtoras, e aí eu dividi a minha vida. Um horário noturno na Kiss e durante o dia dublando. E assim tá até hoje. Uma felicidade, porque fazer o que a gente ama, né? Pode ser parecer aquela clichêzão velho também, aquelas frases do Seu Madruga, mas não é. Porque você sente tesão, né? Então o hashtag sextou, pra mim é hashtag segundou, terçou, eu faço o que eu curto pra caralho fazer. Entende? Então, a vinheta, a abertura do Fantástico não me causa mais deprê, como me causava quando era pirralho, porque eu associava ao fim do final de semana, ia ter que acordar cedo, a minha mãe já falava, arrumou a lancheira, não sei o quê, aquelas mulheres saindo da água. Aquilo pra mim era o fim, me dava um nó no estômago, e era Isadora Ribeiro saindo da água. Seminua, anos 80. Me dava um nó no estômago, que era o fim do não tem mais brincadeira. Não, tirava o interfone e não vai mais descer. E acabou. E aí segunda acordava nhaca pra ir pra escola. Hoje não. Eu acordo segunda feliz, cara, pra saber que filme nós vamos fazer hoje. Qual vai ser a minha pauta do programa? Acho que pra vocês é assim. É aquela piada, né? Eu acho isso muito aquela piada. As segunda-feiras são ótimas, a sua vida que é meio merda. Exatamente. Você desenha, né, a sua realidade. Você constrói a sua realidade. Exato. É metafísica. Eu adoro. Mas a gente constrói, cria, aquilo se torna real pra gente. Você passa a ter o tesão naquilo. E eu não seria feliz se eu trabalhasse numa outra função, eu acho. Até porque eu acho que também não tenho muitos outros talentos, não. Sei falar. Preciso nem preciso trocar uma lâmpada no chão lá do meu jardim, não estou conseguindo. Eu sou péssimo em outras funções, sou bem setorizado, sei fazer diversão, entertainment. É engraçado, porque a gente fala sobre isso, né? Sobre a gente ser incompetente em outras coisas. Parece que faz sentido, né? Só faz sentido. Total. Como pai, não, porque esse palhaço que eu sou acaba divertindo as crianças. Então, acabo assim sendo o pai delícia para os finais de semana, bons passeios, eles curtem. Mas para outras coisas eu sou muito ruim. Organização, controle de gastos, né? Ir ao banco, né? Que Nossa, eu sou péssimo nessas questões de quer aplicar nisso, quer fazer não sei o quê. Eu sei fazer diversão e eu quero viajar e comer bem. É assim que eu vivo. Eu sou sozinho hoje, apesar de ter 3 filhos. Eu e minha companhia invisível, né? Que eu tenho muitas. Mas fisicamente, neste plano, só eu. Cara, não tem esse problema, sabe? Deixo, só que eu sou muito ruim. Então, assim, eu falo, deu para viajar? Deu para comer bem? Troquei o que eu precisava, quis comprar isso, comprei, sobrou isso? Tá bom. Não sou aquele cara que fica
em tabelas, 1000. Sou um cara que gosta de me divertir, porque tudo é tão efêmero. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem para outras pessoas que estão me ouvindo, né? Mas tudo é tão assim, né? Tanta gente que foi embora assim, amigos queridos, nessa tempestade que a gente enfrentou e ainda enfrenta um pouquinho há 2 anos. Tava ali, grandes amigos que eu perdi, Rodrigo Rodrigues, meu brother, cara, além de um grande vocalista, um repórter e tanto, que foi dormir bem, acordou e se fudeu, e tá, hoje acabou tudo. Então, pra que eu penso assim, né? Acho que de tanto que eu li Osho também. Por que eu preciso fazer tanta encaralhação se daqui a 5 minutos eu posso já tá lá, no céu da Diná? Não é da época de vocês, da novela A Viagem. Pronto, fui pra lá. Aí acabou tudo, aí ficou, o que ficou aqui? Ficou os bons sorrisos. Que não ficou. Mas aí vai ficar, porra, tinha um cara que eu ouvia de vez em quando, ele falava isso aqui. Pronto. Isso é deixar um pouquinho de legado, como diz o Cortella, né? Como vão lembrar de você, diz o professor Cortella. Grande figura. É exatamente a palavra, o legado, né? O legado ele não vai estar no investimento, na XP, os números. Primo rico, entendeu? Claro que não, né? Nem em tantas batalhas, em tantos ódios vomitados, em ranços. Guarda a grana se você tem mais controle do que eu. Guarda aquele pouquinho todo mês e depois no fim do ano vai pra um lugar legal que tu nunca foi. Tira umas fotos loucas, perceba o mundo diferente, porque daqui a pouco acaba. Eu perdi muitos mais novos do que eu e da minha idade. Olha que eu nem nos 50 cheguei. Então eu falo de que valeu, eu penso às vezes, né? Claro, por outro lado, então isso significa vamos ser inconsequentes e pisar na jaca, foda-se o amanhã? Não, mas dentro do mínimo controle, chega de tantas amarras, né? Não guarda aquela blusa legal pra caralho pra festa daqui 3 meses. Eu vou por hoje. Eu passo o meu perfume que eu curto hoje, porque daqui a pouco acabou. Então, quando acabar, vai ser como meu querido conterrâneo não, porque ele nasceu no ABC, mas foi pra lá e se criou o Chorão, que a gente nunca esquece, né? Que para mim foi um marco no rock brasileiro dos anos 90. Ele, não só o Charlie Brown, mas outras bandas que sacudiram o rock 90, ele viveu intensamente, fez tudo o que quis. Tinha todos os tesões e hobbies que ele realizava. Aí tu fala, porra, mas acabou tão de repente, ai que pena, ele escolheu ir assim. Ai que... velho... Não cabe, né? Eu tô cumprindo aqui, tô na série, nessa temporada da minha vida, da série da minha vida, é isso. A próxima espero que seja melhor e mais surpreendente. Mas tudo como é bom acaba, o que é ruim também acaba, então eu vou vivendo o momento. Eu sou bem desencanado com isso. É assim que eu falo aos meus alunos. É engraçado que a gente recebeu o Tatola aqui, a gente recebeu a Luca, a gente recebeu o Maia, né? Alguns radialistas aqui, você... E engraçado que a gente, como ouvinte, como fã e tal, a gente sabe o tamanho do Chorão e Charlie Brown. Mas é engraçado quando vocês que são profissionais e que trabalham com a música de maneira muito mais próxima do que um simples ouvinte, né? Como vocês citam, a gente nem falou dele, mas você já citou, eles também citaram histórias e tal do Chorão. Eu acho muito louco como ele impactou a galera que trabalhava com música. Eu acho que até... Não só pela música, mas muito pela personalidade dele, né? Porque era isso, é que ele era autêntico, né? É isso. É o que eu tento ser. Quando você é autêntico, você paga um preço. Sempre terão os desafetos que são criados por você expor o seu pensamento. Ele era isso, ele quebrou aquele... Pode falar palavrão Pode, aqui um pouquinho, claro. né? Aquele bom mocismo pau no cu de shopping center, que tem que ser, sabe? Sei. Uma coisa meio... É quase que uma... Bom, não vou citar mais ninguém, mas... aquela coisa de ser... Sem estar em pose, sempre no... Não, Perfeito, ele era... E né? nem posso classificá-lo como um bad boy, como alguns falam. Mas ele era o que ele era, um maloqueirão mesmo, da praia, caiçara, de sentar e fumar no fim da tarde, no canal, de ir pras perifa. O cara era isso. Andar de skate, a vida dele. E ele não perdeu isso em nenhum momento, né? Como outros tantos... No rock eu não posso citar tantos. Infelizmente, virou meio que um covil de reaças também. É triste isso. Eu vejo coisas que eu ouço de, talvez até posso dizer, ex-rockstars, que hoje estão em outras bandas aí, porque também nem se manteriam.
mas com um pensamento que eu falo, gente, eu gostava desse cara, meu. Apesar de eu saber separar, né, o profissionalismo da Pessoa você tem que ter uma distinção. Claro que algumas coisas assim fica tão nojento e tão asqueroso determinadas citações e narrativas que a gente acaba pegando bode, mas geralmente eu consigo separar, né? E nesse caso eu tenho mais gente fora do rock, por exemplo, que eu admiro pela postura, pela coragem, pela autenticidade de saber de onde veio e de honrar sua história. Emicida, que eu tiro o chapéu, Criolo, Mano Brown, sou fã desde sempre, cantava no Diário de um Detento sem errar uma estrofe, apesar de não ser dessa realidade, apesar de talvez para muitos que gostam do rap eu ser o branquinho burguês criado na Orla Santista, mas eu sempre gostei. E essas pessoas me representavam e me representam, e acredito que se lucidez tiver, me representarão por tudo aquilo que falam, por tudo aquilo que são, né? E vejo algumas pessoas assim, mas vejo outras que eu falo, gente, se tornou isso, que obsoleto, eu não queria terminar assim. Por quê, né? Porque assim, é muito confuso ver as pessoas que eram contra a cultura, entre aspas também, no passado, hoje buscarem tanto tradicionalismo, tanta... Não sei nem que palavra usar sem ser ofensivo mesmo, sem ser com deboche, sabe? Porque é um fenômeno muito claro, né? Que os roqueiros viraram reaças. Isso é muito claro, assim. Muito claro. E eu falo, gente, mas então nunca entendeu mesmo The Wall, né? Tive amigos que, por exemplo, só para fazer uma única citação, foram no show do Roger Waters, no ano de uma eleição presidencial importantíssima, que foi um divisor de águas no Brasil. E ele, com o direito que lhe cabe, no meio das projeções lá da telona, veio uma mensagem política que muitos não entenderam, e por entenderem de forma rasa e absolutamente estreita, começaram a vaiar ou se retiraram. Cara, então o que tu vai fazer num show do Roger Waters? É político tudo que o Pink Floyd fez. E Sempre tudo que, foi. principalmente ele. É engajado. É como ir num show do Tom Morello, do Rage Against the Machine, que eu adoro. E eu me lembro também, numa outra eleição, eles estavam no SWU, num festival, numa fazenda em Itu, onde eu também já tinha ido numas raves. E eu tava lá no gargalo porque eu adoro Rage Against the Machine, mas eu adoro porque eu sei o que eles estão falando. Eu concordo com muito do que eles estão falando. Agora, se você vai, pode até não entender, porque você não é obrigado a entender a letra, você não é obrigado a ser engajado em nada, você pode só gostar da sonoridade. Agora, se indignar com uma postura coerente com aquilo que a banda defende e fala nas suas letras, caralho, é uma burrice sem tamanho, não vá. Né? Não vá. Vá ver, sei lá qualquer outra coisa. Então é isso. Mas nem sei por que eu abri esse paralelo e nessa prolixidade louca fui para outro caminho. Não, acho que a falta de autenticidade... a representatividade. Eu me sinto mais representado em outros ritmos. E eu sou um cara, eu detesto a palavra eclético, tá? Eu acho que ecletismo me soa como assim, ser um pouco rasinho em tudo. Não, eu me aprofundo, mas eu gosto de muitas coisas. Não é ecletismo, mas eu gosto de muitas coisas. Eu ouço de Elza Soares a Slayer na minha casa. Aliás, depois que ela morreu, fui descobrir um outro álbum dela, da Elza, por exemplo, Piro. Aí o cara me vê num show de metal... Não, é possível ter vários chips assim. É possível ser amplo na vida. E aí... Eu tento até gostar mais dessa gente que eu citei, por exemplo. Mas é que não é muito a minha, assim, o hip hop. Eu ainda preciso, assim, talvez depois de 5 minutos eu já queira trocar, assim. Mas o que eles falam, me representa muito mais do que essa gente que parou lá nos anos 80, que só porque tem uma varandinha com uma churrasqueira elétrica gourmetzinha e consegue ter um carro importado financiado em 36 meses, se sente um pouco mais, pira um pouco, e aí quer ter um discurso mais excludente. Mas, quando eu digo reaça, não é uma questão de ser esquerda ou direita. Muito pelo contrário, porque eu tenho grandes amigos de todos os espectros. É você ser inclusivo ou não. É você aceitar o cara que pensa diferente, aceitar o cara da etnia diferente, do gênero sexual diferente. Todo mundo tá na mesma mesa,
tomando o mesmo vinho. Isso é o que eu penso. E não preciso ser nenhuma dessas coisas citadas para poder ver beleza e fantasia, como dizia o Renato Russo, nisso. É isso que eu penso. Só que tem gente que... E o rock ficou um pouco mais... Não posso dizer conservador, porque eu também sou conservador em algumas instâncias da vida, mas ele ficou mais... Eu posso dizer meio... Eu não queria usar nenhum rótulo, mas... Não sei, reaça mesmo, eu vou ficar com reaça. Eu tenho vários sinônimos, mas eu não quero usar porque eu não sei se eu também posso dizer que é uma raiz fascista que a pessoa às vezes carrega, porque que tem um pensamento supremacista, porque acha que o cara da Paraíba que fala errado é menos que você. Esse pensamento nunca foi pauta na minha casa. Nós sempre tivemos um lar plural, onde todo mundo podia brincar, onde o filho da empregada e o filho da patroa iam na mesma escola. É assim que eu cresci e os valores que eu recebi. Então é difícil abraçar uma realidade que não inclua todos esses nichos. Para mim, essas minorias todas citadas em siglas e letras, que às vezes até eu esqueço, L, G, A, B, C, K, K, para mim nunca teve essa segregação, porque sempre foi tudo junto e misturado. E eu agradeço ter convivido com todos eles. Eu aprendo e ainda convivo, né? Ainda convivo com todos os espectros que você pode imaginar. E eu acho que é isso que é bonito. E o rock eu não sinto mais isso em grande parte. Não em muito. Tenho grandes amigos, e posso citar um abraço ao Nazi, meu querido, abraço ao Branco Melo, ao Miklos, ao Herbert, que está com uma turnê linda do Paralamas. Quem mais? Estão tantos, que o pai tem agora um show que a gente vai fazer do Matanza. Um abraço pro Johnny London. Tem muita gente legal, né? O D2. Tem muita gente bacana. O Tico Santa Cruz, que eu gosto, o Clemente, que trabalha conosco, faz um programa e está à frente da Plebe do Inocentes. Tem muita gente bacana, mas tem uma parcelinha ali que é vergonha alheia. Aí eu prefiro botar uma Elza no talo. Deus me livre de ouvir essa gente, porque eu começo a me dar um fastio. Mas porque é sobre conteúdo, né? Aquilo, não importa a voz bonita, importa o conteúdo. Tão somente, Não né? é? Tão somente. A gente sempre fala, a gente sempre cita esse exemplo, que é o Tropa de Elite, né? Que o Padilha fez um segundo filme, abrindo o filme, tentando explicar tudo logo de cara, como, tipo, Capitão Nascimento falando claramente o que eram as coisas pra galera não achar que... porque a galera romantizou, né, toda a violência, Sim. não entendeu nada do que ele quis no primeiro filme. Então ele, tipo, desesperadamente abriu o segundo filme falando, gente, a PM tem que acabar, é tudo uma merda. Tipo, parecia o Optimus Prime falando, olha, a humanidade falhou, a gente vai ter que acabar. É ruim, né, quando você tá numa fase da vida que você tem que explicar o óbvio, né? Você tem que lutar pelo óbvio, pela... eu acho que assim, a gente tá meio que num ponto em civilização versus barbárie. Entendeu? Eu sou um cara extremamente aberto, liberdade de expressão sempre... Mas eu ouço cada absurdo, que eu falo, gente, essa gente nunca leu, nunca... Nossa Senhora, que tristeza que é ver isso, né? Que pena que se reduz a isso muito do debate em todas as questões, até mesmo na questão de vida, né? Onde se posicionar a favor ou contra uma vacina que salvou aí, e podia ter salvado se tivesse chegado antes, pelo menos metade dos 600 e tantos mil brasileiros que foram para a sepultura... Quando o embate vira isso, A contra B, o que é? Mancha Verde contra Fiel? Não, é Mancha Verde contra a torcida jovem, vou puxar a sardinha pro Santos. O peixe. Não pode, eu também não sou, eu era da Sangue Santista quando era pirralho. Eu não sou de torcida organizada, apesar de torcer pro Santos, por quê? Porque tudo que é assim, na minha visão, seja ideológico, de qualquer lado, seja político, né, ideológico, religioso, porque a intolerância religiosa é algo também que eu vejo aos borbotões, ou esportiva, no sentido de um Zé Mané se vê no direito de rachar tua cabeça com uma barra de ferro porque simplesmente você está com a camisa do seu time do coração. Esse tipo de cegueira, que essas paixões desenfreadas e irracionais trazem, eu não quero para minha vida. Por isso que eu não sou militante de nada. Sou pela liberdade. Agora, quando você vê que toda essa liberdade que eu defendo, desse bem viver e desse bom convívio, está ameaçado pela intolerância de outros grupos, aí você tem que se posicionar um pouco também, né? Senão você vai só
baixar a bunda e esperar o chute. Aí é uma questão da gente também ter que preservar o nosso quadrado. Mas é isso. E o rock hoje em dia, apesar de ter muita gente boa, a Pitty, que eu esqueci, que eu adoro, ela tá com um bom trabalho também novo. O Marcelo Nova, do Camisa, o Nazi, o Escandurra, que eu adoro. Tem uma parcela que realmente não dou play nem com uma peixeira na jugular. E o novo rock? Porque eu até anotei aqui uma frase de uma entrevista que você deu. Putz, eu não lembro o nome do site agora, mas é alguma coisa tipo de garotas no rock, alguma coisa assim agora. Desculpa não lembrar o nome. Até pra não parecer que eu tô... Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Eu sou ruim mesmo, Foi uma marmita fit que eu preciso emagrecer, mas não lembro o que tinha. Mas a frase era... Cadê? Eu anotei isso aqui. E a pergunta que eu ia te fazer era sobre a dificuldade que o rock tem para se renovar, né? E aí você fala que as emissoras jovens são imbecilizantes, que inclusive lembrou muito um trecho que a gente soltou hoje do Regis Tadeu, que ele fala assim que a maior tranquilidade do mundo... Científico, ele fala, de uma maneira científica. Olha, você sabe, todo mundo sabe, né, que a MTV hoje faz uma programação voltada para o imbecil. Exclusivamente para retardados. Exclusivamente para todo mundo retardados. sabe. E aí, e a outra frase que está destacada é: o rock se perdeu, porque vai falar do que hoje em dia? Eu vou dar uma atualização F5 nessa declaração para dizer que o novo sempre tem espaço. Eu acho muito bom o novo. Eu sempre busco novidades. Eu sou pisciano. Eu me enjoo fácil das coisas. Agora, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Porque se a sua banda... Qual é a banda que você gosta? Fala uma aí. Hoje, eu gosto de Oasis, que não existe mais. Vai, Noel Gallagher. Uma banda bacana, dois irmãos talentosos. E você? Cara, eu gosto hoje, assim, ou... Não, fala uma banda que você curta e que sempre tá na tua seleção pra pegar uma estrada, sei lá. Vamos lá, Arctic Monkeys, por exemplo. Bem legal. Então tá. Arctic Monkeys e você com Oasis. Se ele de repente... É que o Oasis... É que vocês também me fuderam agora. Não, mas são duas bandas assim, inventivas. O Liam, né, o Noel, com o trabalho solo dele é incrível. Umas pitadas de eletrônico, muita distorção. Mas se você pega, por exemplo, eu vou ficar no classicão, vai. Sei lá. Um clássico? Led Zeppelin, Black Sabbath, um White Snake. Se o cara faz... Se eles lançam uma coisa muito diferente, como aconteceu com Metallica, por exemplo. Tipo, o fã não quer, ele espera mais do mesmo. Ele quer aquele bom arroz com feijão gostoso para comer no dia seguinte, entendeu? O mesmo arroz e feijão, só que com um pequeno ar de novidade. Talvez com uma especiaria diferente colocada ali. Mas se sai daquilo, aí ele rejeita. Então, é paradoxal, né? Sim. Porque se sair daquela tríade que eu gosto... Aí, os caras piraram, partiram pro eletrônico. Não tem mais nada a ver com o que era. Aí começa a cuspir. Virou Nutella, né? Então, é difícil entender se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Eu gosto de novidade. Eu gosto de uma banda que chama Primal Scream. Não sei se vocês conhecem. Não. Mano, eles têm vários álbuns. Cada álbum que você ouve é uma banda diferente. Não é aquela coisa que você identifica. Porque você pode ouvir um Led Zeppelin e você fala, nossa... Tem uma marca digital ali, né? Não, eles são muito, muito, muito versáteis e inventivos. Eu adoro o Primal Scream, por exemplo. Mas eu espero essa novidade. Agora a pessoa quer ouvir aquele... O AC/DC lança uma coisa nova, você quer aquela lembrar de All Night Long de alguma forma, entendeu? Mas aí dos clássicos. não tá o problema aí? Porque assim... Claro, mas é um paradoxo, né? Porque, tipo, que nem Arctic Monkeys mesmo, é uma banda que... Acho que o primeiro e o segundo são parecidos, depois é tudo diferente, assim, né? Até... Sim, porque o Oasis e os exemplos que vocês deram, por isso eu falei, foge do que eu queria falar, porque são bandas que já estão mais... Até por serem bem mais novas, né? Se bem que nem tanto, né? O Arctic Monkeys... O Oasis tem o quê? Desde o 94. Álbum, acho que é 94 o Oasis. Caramba, olha só. Né? Tempão, já é... Old school. Já tá virando flashback, né? Exatamente. Na sequência de classe da Alfa lá, já entra na madruga. Então a gente acha, às vezes, que é porque a gente também se perde um pouco na percepção do tempo, né? Eu tenho dificuldade de saber que eu tô com quase 50, porque eu me sinto aquele moleque. Não no sentido pejorativo do moleque, mas aquele moleque, aquele menino que andava descalço nas ruas de paralelepípedo santistas, jogando taco. Eu me sinto aquele cara. Eu só não tenho mais tanto fôlego
tô com quilos a mais, mas eu me sinto ainda. Eu acho que esse frescor, né, de você ter essa criança total. interior viva, faz com que a gente também tenha mais entusiasmo na vida. Entusiasmo é uma palavra que você deve carregar consigo, qualquer que seja o seu projeto, né? Sim. No podcast, você tem que ter um entusiasmo, não uma alegria descontrolada e boboca, mas um entusiasmo, uma gana, um tesão de fazer, que é o que eu tenho. Sento no programa, fico lá com 10 abas, vou nos portais de música, quero falar o melhor, essa gana. O dia que eu perder isso e tá lá protocolarmente, né? Mais um minuto e já estaremos te atendendo no modo automático. Robô. Não quero, cara. Eu não quero mais. Aí não me dá mais frescor, não tem mais por mais que eu faça a mesma coisa todo dia, que é um programa diário, ele tem um ar de novidade sabe? Tô começando aqui um papo que vai ser diferente de todos os outros nesses últimos 16 anos, que é o que o programa tem no ar neste mesmo horário, das 17 às 19. Alternativa. Rock, trânsito, surtos de um tio velhaco também, e bons sons. Um setlist modéstia à parte, bem bacana, porque não tem muita... Tento evitar algumas coisas que eu acho que não tem a cara da rádio. Uma coisa que eu acho que também prejudica, talvez, pessoas de atitude ou genuínas ou autênticas na música, eu não sei se você concorda comigo, existe um patrulhamento, porque eu acho o seguinte, o ser autêntico, falar o que você pensa, ele sai mais caro, no sentido Muito mais. econômico, até todos os de... sentidos. Porra, você vai fazer uma propaganda de Homo Progress, meu amigo, você vai ganhar uma grana, mas agora você fala algumas coisas, você já não vai fazer essa propaganda da margarina, entendeu? E tem o patrulhamento que é comercial, então o cara que é muito autêntico, joga a televisão do hotel, sei lá o quê, que também não acho que precisa tanto, mas assim... Sim. O cara que fala o que ele pensa e tudo mais, ele vai ser cerceado numa parte comercial e hoje ainda mais na parte do ser cancelado, né? Que é aquela coisa do... Sim. Putz, É que, assim, a autenticidade depende também, né? Porque você clicou ali em cima de autenticidade e abriu uma barra de menu. Exato. Porque, por exemplo, se o seu ser autêntico significa, por exemplo, admirar ou aceitar, por exemplo, uma visão nazi do mundo, Sim. cara, essa autenticidade Tem que ser cerceada. precisa ser. exato. Precisa ser. Agora, a autenticidade de eu dizer, por exemplo, às vezes no programa que eu não sou muito fã de Beatles, numa rádio, que até uma das vinhetas é a rádio que mais toca Beatles, eu sempre fui Stones. Numa época em que, como diz a música dos Engenheiros, é uma grande mentira a música do Humberto Gessinger, que é outro cara que eu gosto e respeito. Gostei do projeto dele novo. Ele dizia, era um garoto, a versão, né, dele, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, os incríveis. Não dava pra amar os Beatles e os Stones, porque era uma rivalidade boa, né? Era como Corinthians e Palmeiras, né? E eu gostava mais dos Stones, sempre curti mais o Mick Jagger. E achava Beatles muito tati-bitati, apesar de curtir, respeitar e reconhecer a importância absurda desses 4 rapazes de Liverpool para o mundo e para a música. Mas eu falo. Aí pode ser que um Beatlemaníaco fale, esse tio não entende porra nenhuma, vou pôr na outra emissora, lá na concorrente, que você falou, eu esqueci o nome. Por quê? Porque as pessoas são passionais também. Você tem uma tendência a gostar mais de quem pensa como você. Aí beleza. Ah, falou merda, porque fez uma análise contra o seu time de futebol, é um analista. Então, assim, aí você causa esse tipo de cancelamento, cria um desafeto, perde uma admiração. Às vezes, eu já falei coisas assim que às vezes eu, tipo, a partir de hoje não ouço mais o seu programa, porque discordou de A ou B ou C que eu tinha falado. É triste isso, né? Porque se você deixa de ver, ouvir ou comprar em empresas que não pensam 100% com os seus valores e como você pensa, você vai virar, daqui a pouco vai ter que morar lá com o Dalai num monte no Nepal, porque eu tô cercado de coisas, espelho, né? Tem empresas que eu sou cliente e que eu tenho certeza que eu vou discordar do pensamento do dono da empresa. Tem algumas que eu sei até, outras eu jamais entraria, né?
Por exemplo, tem loja que eu não entro, mas nem com uma peixeira. Vou entrar uma estátua da liberdade na cara. Não entro. Mas vou lá comer na lanchonete, preciso saber pra quem o cara torce, pra quem que religião ele tem. Não. Só que as pessoas misturam isso quando é o entretenimento também, né? E aí fala, putz, não, o Boechat é chato porque ele falou isso ou aquilo, não ouço mais a Band News, que Deus o tenha, adorava ele. O fulano, não sei o que lá. O titio falou que Beatles é uma merda, que eu nunca falaria isso, mas por exemplo. E aí gera. Aí é o preço alto da autenticidade que você falou, mas essa autenticidade não fere outrem. Vamos falar que nem o Temer agora, né? Não fere outras verdades, outros posicionamentos, outras identidades de gênero. Raças. Aí sim, é crime, aí seja assim, por favor. Mas se a pessoa realmente, autenticamente pensa isso, eu acho que a pessoa, e por exemplo, até indiretamente citei, pensa, né? Porque eu posso beber uma garrafa de Jack Daniels, eu não vou rasgar uma nota de 100. Eu sei o que eu faço. Eu não vou falar uma coisa que eu não... eu torço pro Corinthians. Eu tô bêbado. Não, eu torço pros Santos, eu sei disso mesmo. A não ser que eu entre em coma alcoólico, eu não vou falar nada. Então, bêbado... ou sobre qualquer outra substância, você sabe as coisas que você acredita. Então, se você traz aquilo à tona, é porque você já tem aquela verdade dentro de si. Ou aquela escrotidão de mandar num grupo de zap que uma mina é gostosa, mas é pobre. Esse tipo de coisa, pode falar, não, o cara é assim, autêntico. Podemos discutir essa autenticidade? Não, claro. Como um desvio? Na minha cabeça que a autenticidade foi uma parada do sentido de... como a gente falou anteriormente, da pasteurização da opinião, Exato. A pasteurização de comportamento, o cara que, ele faz tudo tão perfeitinho, tão certinho, aquela máscara ela é tão intocável que ele pode vender desde Colgate até a Michelin, porque aquilo vende, o cara vira um coringa pra todos os tipos de programa, porque na verdade o coringa, ele é um cara que encaixa em tudo, porque ele não é nada. Ele é plástico, né? No sentido de ele pode se moldar. É um pouco de tudo e um muito de nada. Exatamente. Eu não quero ser assim. Então, o cara que mesmo você... Mesmo você sendo assim, sua renda quintuplicaria. Velho, eu quero, como eu te disse, que eu vivo muito agora, né? Eu quero viver bem. Eu quero, assim, 2 vezes por semana eu gosto de comer sushi, eu quero viajar, eu gosto de comprar bobagens e bonecos caros, que não tem muita explicação, porque aí são paixões. Se tá dando pra fazer isso e ainda sobra pra um quais, pra ajudar a fulana, pra fazer a sacolinha no fim do ano, pra vestir uma criança, tá bom pra mim. Pra que eu preciso ter 5, 10 vezes a minha renda pra poder ser essa coisa plástica e insossa? Não, eu assim, entendo quem faça e acho, isso não é uma crítica, nem um juízo de valor. Não é a minha praia, não me enquadraria nisso. Então eu pago o preço que você falou, sou autêntico, tenho cor, quando eu não gosto de alguma coisa eu falo, quando eu acho um ingresso caro, às vezes falando do próprio patrocinador, já cheguei a falar, por exemplo, nossa, salgadíssimo, hein? O cara que vai em 3 vai pagar 200 e pouco, porque é isso que o cara tá falando. Desculpa, sei lá... Lollapalooza aí que tá foda. O pessoal, alguns eles me conhecem, mas assim, às vezes é caro, né? Eu tenho, por exemplo, quando eu vou para um parque, para algum lugar, quando eu levo meus filhos nas minhas viagens, são 3, eu tenho 3, mas como eu sou separado, graças a todos os orixás, eu tenho a minha moça que me ajuda. Então, são 5 pessoas. Por exemplo, no ingresso a 250 conto, não é? Eu fico pensando nessas famílias. Salário mínimo aí. Não é? A família, às vezes não precisa nem muito, né? O cara que tem 2, 3 filhos, pesa pra ele ir no fast food, no shopping, pra comprar o lanchinho kids lá com o presentinho. É caro, né? Então... Por que eu falei isso? Eu me perdi de novo. Não, porque eu acho que essa pasteurização, você não abre mão dessa sua autenticidade, mas eu acho, tá? Você tem um contato muito maior. Eu acho que na indústria musical, eu não queria citar nenhum nome, mas assim, você olha lá, o cara, bonitinho, não sei o que canta a música do Luau, bababá, é o cara que estoura. E não tem o cara que vai lá e bota o dedo na ferida, não tem o cara que fala umas... verdade, assim, sacou? Sim. A gente acaba sendo... Mas eu te digo que é muito mais gostoso tá desse lado de cá, eu acho, viu? Também nunca experimentei, nem queria.
Porque realmente eu não gostaria de ser uma celebridade, um cara onde eu fosse, tivesse... Eu prezo muito pelo meu anonimato. Às vezes eu gosto de ir descabelado, com remela no olho, na padaria comprar alguma coisa. E aí, nessas horas, eu não curto que alguém venha falar, eu tô na minha. Isso não é estrelismo, não. É preservar mesmo uma coisa assim, separar o público do privado, né? Então eu fico imaginando o que seria, porque são essas celebridades que não podem fazer o que eu faço, qualquer um de nós faz, né? Ir no mercado, ir na loja de conveniência. Eu não curtiria ser assim. Mas essa autenticidade eu não abro mão. Talvez em alguma outra emissora, se eu estivesse, eu não teria liberdade de falar o que eu falo no meu programa, que eles me dão liberdade total, porque sabem que também, antes de tudo, existe um profissional sensato e um cara que, né, Bom senso, tem bom né? senso e sabe nortear bem onde ele quer chegar. Quando eu acho oportuno e pertinente uma crítica, eu faço e tenho essa liberdade. Eu nunca tive nenhum tipo de... Às vezes eles falam, pô, evita falar de certa coisa aqui ou acolá, vamos ser mais... Aí eu, às vezes eu até penso, não, quer saber, vocês têm razão mesmo. Se o cara quer saber uma coisa mais, uma análise mais profunda de um acontecimento político, né? Tem as jornalísticas que fazem isso muito bem. Acho que o cara que procura aqui quer um pouco de frescor, uma informação leve, uma dica de um filme musical que estreou, uma dica de um show que está chegando, e é isso que eu faço. Né? Mas, vez ou outra, num giro de manchetes que eu dou, eu vejo alguns absurdos que aí eu acho que tem que ser comentado e é oportuno. Não para fazer a cabeça de ninguém, mas para propiciar que essa pessoa no dial tenha algum tipo de reflexão, né? Mesmo que seja a indignação por discordar de mim. Mas ruim é quando fica naquele mais ou menos, né? Água de salsicha em terceira fervura. Não serve para nada, nem para reuso, né? Aquela água laranja. Isso aí, assim, mais ou menos, essa nota 5 aí, eu nunca quero ser. Prefiro que não gostem. Ou que gostem. Mas o titio tem uma cara, ele tem um posicionamento, né? Como diz meu amigo, neutro é shampoo de criança. Agora, essa autenticidade é o que atrai o ouvinte mais fiel, né? Só que o ouvinte de rádio, a gente até falou isso com a Luca também, e a gente trabalhou por muito tempo com o Bernardo Veloso da Energia 97, e ele contava algumas histórias, e a gente vê que o ouvinte de rádio é o ouvinte mais fiel que existe, porque ele praticamente tá com você todos os dias, né? Então ele meio que entende você, ele se conecta muito com você. Só que ao mesmo tempo é também um ouvinte, em alguns momentos, talvez desperte mais, porque também vem de um lugar solitário, onde a relação é direta, né? Ele não tem, às vezes, uma relação com amigos e aquela rádio é ele e Pode ser aquele gordinho esquisito lá do fundo da escola, da minha classe. Mas se for o gordinho esquisito, tudo bem. O problema é, como a Luca contou, um cara que se esconde atrás do carro dela e bota uma faca no pescoço, uma tesoura no pescoço dela. Aí, Misery. Exatamente. Aliás, um dos melhores contos de Stephen King, Louca Obsessão, eles puseram esse título péssimo. O Humberto ganhou esse livro aí. E, aliás, a Mel Lisboa está em cartaz aqui em São Paulo com o espetáculo Misery. Deve ser bem, eu não assisti, vou até ver porque eu adoro a obra. Essa louca obsessão existe. Como dizia uma amiga minha de Santos das Antigas, que falava tudo errado, ela fazia, tem de um tudo nessa vida. Tem de um tudo. Porque você acha de tudo, né? Eu tive uma vez uma pessoa que chegou no programa, assim, já faz um bom tempo, com 2 caixas de sapato. Ela falava assim, mandava, numa época que ainda era mensagem, não era, nem tinha WhatsApp, adorava, não sei o quê, mas até aí, fãs, gente que fala que adora, todos normal, os dias né? A gente recebe, eu acho isso muito legal e salutar, fico feliz com essas pessoas que gostam da gente, é a razão da nossa existência. Mas ela chegou com 2 caixas de sapato e dentro dessas caixas tinham fitas cassetes, um monte. Que, aliás, também, hoje é até nostálgico, eu adoro. Tenho, inclusive. E aí, essas 2 caixas de fita cassete, aí tudo escrito alternativa com a data naquele papelãozinho da caixinha. O que é ela? Eu não vou falar o nome, que eu lembro o nome nesse caso. Tem coisas que marcam, né? Mas o que é essas fitas? É porque eu gravo todos os programas, eu só tiro o comercial e as músicas, para não ficar muito grande. Não seria uma fita por programa, né? Então ela só pegava as minhas falas. E eu falei, e o que você faz? Para guardar. E depois, às vezes, no fim de semana, como não tem programa... Aí, tipo assim, honestamente, eu não fico feliz, porque eu me assusto. Né? Lógico. Não pode ser saudável isso, né? Ninguém faria isso. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, porque aí eu ouço você, eu gosto de ouvir sua voz, e aí eu fico ouvindo, eu fiquei assim, chocado. E algumas pessoas na rádio até... Mas em nenhum momento eu desrespeito, porque é a verdade dela, cara, merece respeito.
e talvez precisasse de um tratamento, mas talvez ela não tenha dinheiro ou não tenha quem a oriente. A gente não pode desdenhar. Sim. É um pouco cômico, mas desdenhar nunca. Uhum. Porque a gente não sabe a verdade, né? A realidade daquela pessoa. Eu dublo alguns personagens marcantes, como o Patrick do Bob Esponja. E às vezes eu vou nesses eventos... Aliás, podiam me chamar de novo. Porque desde antes quando começou a pandemia, não teve mais. Sabe esses eventos de cosplay? Sei. A galera que é fã de anime, que eu faço alguns desenhos japoneses, outras animações para outras vertentes e canais, programas. E aí tem, às vezes, essas grandes, tipo Comic Con, nesses estilos. E a gente é convidado, muitos dubladores vão para falar dos seus respectivos personagens, do que faz. Eu faço muito game. Fui recentemente, antes da pandemia, naquela feira dos games lá, para falar de alguns lançamentos que a gente tinha acabado de fazer. E alguns chegam, assim, pessoas da minha idade, vestido, né, totalmente com aquele personagem, falando as frases daquele personagem que eu muitas vezes nem lembro, que meus neurônios ficavam no Gonzaga quando eu tinha 20 anos, que eu falo... Me dá um pouco, assim, não é preconceito, pelo contrário, tem profundo respeito, essas pessoas são legais, elas valorizam o nosso trabalho. Total. Mas às vezes eu me assusto, porque eu falo, gente, mas será que ele encara mesmo que ele é essa figura? Porque, não sei, né? Sim. Fico com um pouco... É um pouco estranho, porque, não, fala a Não, verdade, é porra, é verdade, legal, é verdade. muito Cara, com a barba bacana. branca aqui, eu vou me vestir como uma estrela cor-de-rosa e sair pela Paulista. Ei, Bob Esponja! Cara, tem um limite de se ser, aquela pergunta que ninguém gosta. É o limite do humor, o limite da casa do cacete. Tem um limite. Não estou dizendo... A gente está na era de explicar o óbvio. Que essas pessoas não podem continuar indo e devem continuar indo em muitos eventos e serem felizes, gostam disso. Seja geek, nerd, o que for. Eu adoro todas as tribos. E a gente faz isso, esse conteúdo. Logo, essas pessoas estão com a gente. Mas às vezes eu me assusto. Sim, total. Porque eu, por exemplo, não fico. Eu vou ficar puto da vida, às vezes minha filha, tudo antes da pandemia, porque depois parou tudo, mas a gente ia muito em festa. Levava ela muito em festinha de criança, né? De buffet, da coleguinha da classe. Aí ela tive um dia que peguei ela pelo braço. Agatha, escuta aqui. O papai não curte que você faça isso. Ela chegava, era batata, dava 10 minutos, vinha com 10 amiguinhas. Faz a voz do Patrick. Pô, você tá no meio de uma festa, mastigando a coxinha. Eu sempre tentava dar uma desculpa. O papai, então, infelizmente, eu preciso estar no... Qualquer desculpa esfarrapada, uma criança insiste. E aí você fica, como é que eu vou frustrar? Aí você faz uma frasezinha, as mesas do lado. Acabou. Porra, não é uma exibição. Eu não faço... Como é que chama? Do stand-up comedy. Eu faço um trabalho dentro de uma cabine minúscula, onde eu não posso ter barulho, olhando um trabalho difícil, né? Minucioso, artesanal, para depois essas mesmas crianças sentarem no sofá, darem um pouco de sossego para a mãe e assistirem. Não para a gente ficar em qualquer momento, em qualquer situação. Eu entendo que os fãs num evento como esses que eu citei, é claro que as pessoas vêm e pedem. Eles esperam isso. Você Tem um foi motivo, convidado para né? tal. Né? Mas assim, na festinha, no boteco contigo, trocando uma ideia, já tomei 4 uísques. Porra. No boteco Eu também vi, é foda, tu é dentista, dá uma olhadinha aqui. É a mesma coisa É a mesma coisa, eu sou profissional, não faço pra brincar, né? Não, comediante é direto. Você é comediante? Sou. Conta uma Primeiro, piada. conta uma piada. Puta saco. Eu até entendo que eles, assim, por não conhecerem muito a nossa realidade, mas quando eu começo a falar isso, eu ganho por minutagem de filme falado, né? Nossa profissão estabelece isso. A cada 20 segundos de fala é considerado uma medição para você somar tudo aquilo e receber algo que é o que a nossa profissão, a nossa categoria determina como um piso ali pago. Então eu sou pago, meu taxímetro tá rodando quando eu começo a falar esses textos, né? E aí ela vinha com as amiguinhas, assim, para ficar fazendo... E ainda a maioria fala, imita. Ainda imito, padre. Não, eu sou a voz, né? Em português eu sou. O original, o americano, é outro cara. Na França tem o dublador francês que faz. Eu, aliás, assisti já esse desenho em praticamente uns 10, 15 idiomas. E muito bem feito em todos os lugares. Mas as pessoas confundem, né? Então, acho que você, por fazer um trabalho que é oferecer entretenimento, você tem que estar sempre
de bom humor a qualquer momento, feliz, apto, pronto para contar aquilo. Como é que fala aquele personagem tal? O que vai acontecer na série X? Querido, agora eu não quero falar de trabalho. Me conta aí, me fala o que você pensa sobre, né? Qualquer outra Rock coisa. progressivo. Aí a gente abre um uísque e conversa. Sabe que se isso aqui fosse um programa daquelas que o Regis Tadeu gosta, a pergunta seria: mas será que na hora do sexo alguém já pediu pra você imitar o Patrick? Com certeza você já deve ter ouvido essa pergunta em alguma entrevista, mas eu não vou fazer. Mas posso dizer que Não não. sei que viu? Ainda não aconteceu. Já pensou? Nossa. Não sei, será que eu teria uma... Depende do parceiro, né? Entender. Da pessoa que estiver junto, né? Aí você faz, Pois Patrick. é. Né? Tem pessoas que fazem. Provavelmente Você ela- Podia ser o Bob Esponja. O Wendel, um abraço pra você. Porque dizem, né? Tem as É conspirações verdade. de que eles possam ter... Um caso, né? aliás, é um desenho friendly lá, porque eles fizeram eles tem uma campanha com os dois com a bandeira LGBTQIA+, lá, e acho muito legal isso, mas brincavam que eles tinham um caso. Então, com o Wendel. Queria que você contasse um pouco de como rolou, porque Como rolou o quê? a escolha para ser o Patrick, porque eu acho assim que o Bob Esponja, e se vocês sabiam, eu sempre faço essa pergunta, porque quando o Bob Esponja chegou, não tinha um desenho com esse tom, porque ele tem uma comédia que ela é fácil na superfície, mas ela tem muitas camadas. E eu lembro que eu demorei para gostar. Eu achava meio assim, é só bobo, eu não gosto, é só bobo. E depois que eu comecei a assistir com atenção, eu falei, cara, isso aqui é muito genial. Desculpa e perguntar qual a sua idade. Eu tenho 30. Então, o desenho fez 22 anos no Brasil. Então, Eu sei que foi um pouquinho da pandemia, nós fizemos até um especial, 20 anos de Bob Esponja. Então já são 22 para 23 anos. Você tinha 7. Talvez eu não Talvez entendesse. tua abstração de raciocínio não alcançasse, porque é um desenho que eu percebo que tem mais adultos que chegam aí e ficam... Adultos, eu digo assim, dessa faixa de vocês. Sim. Que naquela época tinham a idade dos meus filhos e às vezes não entendiam essa licergia, né? Porque foi a primeira vez, por exemplo, agora, hoje a gente tem o Hora de Aventura, ou Apenas um Show, teve vários outros desenhos que tinham um nonsense, tinham umas piadas um pouco mais elaboradas. Tinha a Vaca e o Frango, lembra? Vaca e o Era Frango. bem inteligente, os diálogos É. eram ótimos. Mas eu acho que o Bob Esponja foi o primeiro, assim, que virou mainstream desse tipo de conteúdo, sabe? Que não era só infantil, que era uma coisa mais geral. E quando o Bob Esponja chegou, eu tenho 25 anos de carreira na dublagem. Quando o Bob Esponja chegou, eu estava em começo de carreira. E nos estúdios que o Bob Esponja era dublado, da antiga e extinta, infelizmente, Alamo, eu fazia ainda aquelas pontas, porque eu ainda estava buscando uma segurança, porque fazer é muito difícil, viu? Você tem que olhar o texto traduzido. Aí você assiste a cena para ver toda a expressão facial e o movimento labial, e depois você tem que colocar. Só que não é uma tradução, porque uma tradução, se for literal, muitas vezes vai se perder a piada ou vai se perder o contexto. Então é uma versão, uma adaptação que tem que ter a mesma métrica. Então é toda uma combinação de resultados. Aí você olha o texto, olha a boca. É como quando a gente vai tirar carta, né? Como é que eu vou mudar a marcha, pisar na embreagem, olhar no retrovisor e dar seta? São muitos comandos simultâneos. E depois, com o tempo, você vai pegando segurança. Então, quando eu era nessa época, eu fazia as aberturas da Alamo. Que em muitos filmes ainda mais antigos, outro dia até passou mais esses de sessão da tarde, hoje em dia os mais novos, o Netflix nem tem mais a abertura. Naquela época era obrigatório, eu fazia isso, fiz anos. Numa distribuição Fox Film do Brasil, o título do filme, sei lá, Ghost, versão brasileira Alamo. Fazia isso. E aí, de repente, falou assim, você quer fazer o teste para um personagem? Já tinha feito outros e tinha perdido. E aí falei, vamos, óbvio, né? Tô querendo crescer na coisa. E aí quando eu cheguei para fazer esse teste, porque quando chegam produtos novos, uma série nova que promete ser sucesso, porque que vai virar sucesso, né? Essa é a grande o santo graal, ninguém sabe, né? Às vezes tem uma grande expectativa e vira uma merda, de repente você não dá nada e vira um fenômeno, então nunca se sabe. Mas eles geralmente, com grandes produtos, pedem testes para os personagens principais, 4 ou 5 atores, e vem depois a voz que mais chegou perto. Você tem que, na verdade, é praticamente uma imitação. Você tem que ir num timbre muito próximo. Ao do original. Ao do original. Porque o cara concebeu aquilo. Por exemplo, se você ouvir na tecla SAP o Bob Esponja, você vai ver que na voz original ele tem a mesma... Eu acho o Wendel melhor que o original. O Bob Esponja brasileiro.
por gags que ele acabou criando, por técnicas que ele faz da risada do Bob Esponja, que é o... que ele vibra Certo. aqui, ele chega muito bem. Mas tem que ser muito próximo. Tanto que eu já assisti em viagens que eu fiz em outros países, geralmente dublado no idioma local, e é muito próximo, né? E aí eu fui fazer. E aí na hora que eu fui fazer o teste, assim, tipo, eu tava criando uma expectativa, um desenho novo. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, tipo, pensei comigo, que bobagem, né? Um abacaxi, uma esponja quadrada feia, ali uma estrela cor-de-rosa. Aí eu fiz o teste, ouvi, me inspirei no Zé Colmeia, que eu era espectador, Que da hora. porque é um Zé Colmeia mais abobalhado, né? O Zé Colmeia, não sei se é da época de vocês, ou se vocês assistem aquele Bumerangue Sim, da total. vida. Ei, catatal! E aí eu deixei mais abobalhado, e ai, 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 porque esse mesmo registro aqui, né? Voz de cabeça aqui no fim. E fiz, sem criar grandes expectativas. E aí peguei. E aí virou esse sucesso, né? Porque era, a princípio, só da Nick, depois passava na Xuxa. É. E aí, hoje eu vejo, assim, essa geração, assim, as crianças, meus filhos até assistem, já viram, a Agatha gosta, mas, assim, essa geração de vocês, 30 e pouquinho, pirou porque assistia criança, né? Então, assim como, por exemplo, Chaves marcou pra mim foi Chaves. Total. O que me fazia querer se dublar, eu imitava os diálogos Que da hora. do Seu Madruga, que era o meu preferido, mas gostava da Chiquinha, isso pra mim era assim, essa memória afetiva tem cheiro, tem sabor. Eu vejo hoje, nem sei se passa ainda, acho que ele estava no Multishow, né? Mas se eu estiver zapeando e estiver passando, eu deixo um pouco, me vem assim aquele... Era um leite com Nescau, o pão com requeijão que eu chegava da escola. Total. Aí minha avó dava, que ela às vezes ficava lá com a minha mãe, e eu sentava naquele TV de seletor, só tinha os canais abertos, e assistia o Chaves e... Então me marcou muito, é uma memória afetiva, assim, muito grande. Apesar de reconhecer que são grandes atores e grandes palhaços, eu boto o Bolanhos no mesmo patamar de um Jerry Lewis, por exemplo. Sim. E acho genial. Até hoje, atemporal, um fenômeno inexplicável. Fui espectador. Então eu entendo que uma geração como a sua, de repente, possa ter tido esse mesmo impacto que o Chaves teve na minha vida, o Bob Esponja. Apesar de hoje, assim, até hoje, sempre o público adulto, eu percebo que embarca mais. Porque tem entrelinhas ali, tem muita coisa, né? Tem muito. Ele já se foi, o criador, né? O Steven Hindenburg. Ele tinha uma doença degenerativa, morreu faz acho que uns 3 anos. Mas os episódios continuam, tem uma equipe, né? A gente tem gravado bastante coisa. E o Patrick agora tem um programa só dele. Vou vender meu peixe também. Todo sábado na Nickelodeon, o show do Patrick, Patrick Star Show. Ele ganhou esse destaque e foi para um programa só dele, onde aí o Bob Esponja, o Lula Molusco, os personagens centrais da Fenda do Biquíni não entram. E aí é o Patrick com a mãe dele, o pai, a irmã. Só que é 10 vezes mais surtado, assim. Tipo, lambeu o sapo na Amazônia e ficou louco. Assim, lisérgico e aí, assim, beira o nonsense mesmo, assim. É muito louco, mas assim, um timing muito bom, muito engraçado. Eu dou gargalhadas gravando. Porque a gente fala, não é possível, como eles chegaram nisso. E fica legal, e eu acho que a criança gosta, porque a inocência do abobalhamento que ele carrega é algo que acaba, né, Conectando, né? deixando ele modo fofo ativado sempre, né, e a galera gosta. Você imagina que você vai cada fala e pegando as entrelinhas, né, das falas do que o cara vai trazendo no roteiro, você vai conhecendo mais o Patrick e, obviamente, você tem a proximidade até maior do que a gente que assiste, porque você sim. Pode ter certeza que entende muita as coisa nuances, né? Por isso que eu digo, e isso não se aplica somente aos desenhos, tá? Mas aos filmes e às produções todas, séries, realities. O cara que fala assim, eu prefiro legendado. Sempre que alguém me fala isso, e isso é democrático, né? Que bom que a gente tem a opção de escolher se a gente quer o SAP sem nada, se a gente quer legenda, se a gente quer dublado, se a gente quer em russo. É bom você ter esse poder de escolha, né? Mas eu sempre pergunto, você tem influência no inglês? Entende bem? Não sei nem falar. Aí eu digo, olha, eu acho que você vai perder muito do filme. Porque se você não tem influência e não tem conhecimento na língua inglesa, você vai precisar ler a legenda mesmo. Você não vai conseguir só de ouvido sacar todo o contexto. E você ler a legenda, o seu olhar, nosso olhar, por mais que ele seja tridimensional, né?
eu consigo olhar para você e ver ele colocando água no copo sem desviar o meu olhar, mas eu não estou focado nele. Se o teu olhar está ali, naquela parte inferior da tela, tu perdeu o sorriso do gato de Alice ali em cima, num filme tão visual quanto Alice do País das Maravilhas. Você perdeu a beleza. Um filme visual com uma puta fotografia, para mim... Nossa. Ai, perdão, olha, derrubei até o... Cara, que velocidade. Molhou você? Você segurou no ar ainda, Olha, velho. vai dar um curto-circuito no microfone. Perdão. Bom que é emborrachado, tá tudo Você tranquilo. parou aí a gravação? Perdão, viu, Não, querido? mas pode... o Vini corta depois, mas se quiser continuar também, a gente continua com limpeza de mesa e tudo. Esse é o negócio do... Então, se você não tem influência, se você depende das letrinhas ali, naquele tempo rápido que muitas vezes você vai perder, você deixou de ver grande parte da fotografia do filme. E não só isso, e num filme de briga de gangue, por exemplo, 10 caras falando ao mesmo tempo, como é que você vai pôr 500 mil balõezinhos para identificar de quem está falando? Você perde toda essa riqueza do diálogo. Sim. Então, eu aceito quem prefere o som original, acho lícito e bom, puta, tu gosta de... Adoro espanhol, quero ver um Almodóvar no som original, adoro as gags do idioma, que máximo. Agora, se você não entende, você for ficar preso a uma legenda, cara, que perda de tempo, né? Assiste tudo, a dublagem é boa. Sim. Né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com preconceito imbecil e um pouco de síndrome de vira-lata que nós temos. De, às vezes, subestimar ou dar menos importância à nossa própria língua. Porque tu vai para Paris... Tive agora, por exemplo, em dezembro, passei o final de ano em Berlim e na República Tcheca. Eu vejo pouco televisão, porque eu dou meus rolês das 8 da manhã, eu chegava que eu não tinha nem mais batata da perna, tanto que eu andava. Mas eu chegava e ficava zapeando. 100%, não só agora vi isso, em outras tantas vezes, 100% do conteúdo da TV alemã, pode ser o filme do Brad Pitt, ou pode ser a produção, é no idioma alemão. No idioma francês, se na França você estiver. Aqui, não, no filme dublado, tem gente que ainda torce o nariz. Eu acho, se você tem influência, ok. Não, eu quero ouvir, quero enriquecer o meu glossário com verbetes e gírias novas. Que máximo! Só que o que nós fazemos, a legenda não faz. A legenda é quase, sem diminuir o trabalho dos que trabalham com isso, é importante ter, mas é quase um Google Translator ali. Não só respeita um pouco a concordância e a construção da oração. Mas expressões idiomáticas, gírias, sei lá. O bagulho tá 1000 grau, mano. Como é que você transforma isso pro francês? Até Se o você tom, for né? o bagulho tá 1000 grau, mano, procurar as palavras que... Não, o que isso quer dizer? Qual é a expressão que o cara da perifa de Paris falaria que seria o bagulho tá 1000 grau? É isso que a gente faz, adaptação. Para que a minha criança ria assistindo Bob Esponja com uma piadinha que seja do nosso uso, né? Da nossa linguagem do dia a dia. Então a dublagem eu considero mais do que necessária. Eu acho assim, se você não é um cara poliglota que vai... eu acho infinitamente melhor do que você ler uma legenda que tá ali dura, simplesmente traduzindo todos os termos. Aí o tá ligado, às vezes não quer dizer isso. Borboletas no estômago. Manja, que é uma expressão usada lá, para dizer aquele frio, o famoso frio na barriga. Estou com borboletas no estômago. De repente, literalmente, não faz. A dona Judite de Jaboatão dos Guararapes entender isso. E ela precisa entender para gostar do filme ou da série. Então, o trabalho da gente é isso. É tornar aquilo crível para nossa língua, né? E ampliar também o teu conhecimento da nossa própria língua. Com as nossas expressões, a nossa língua é viva. Algumas caducaram, ou algumas expressões, ou gírias, mas a gente tem que estar sempre ali, né? E tem umas legendas que o cara não tá vendo, né, a imagem. Que você lê a legenda e você fala, mano, esse cara não viu o que tá acontecendo na cena. Porque um She Drives Me Crazy, eu já vi uns... Ela dirige como louca, tá ligado? Pois Sabe uns negócios assim? Ótimo exemplo isso que você deu. Se o cara for literal, perde-se muito, né? E o que chega, por mais que nós tenhamos bons tradutores, excelentes tradutores na dublagem, muitos já, por trabalharem há muitos anos para os estúdios,
que nós temos aqui, que representam a Paramount, a Universal, a Disney, o Discovery, que é um grupo gigante, com a BBC, com vários canais. Os estúdios têm bons tradutores que já têm familiaridade com isso. Então, os caras já fazem uma adaptação ali e colocam uma expressão que tem a ver com o que a gente falaria, né? Para que a piada funcione, se for um lance assim. Muitas vezes você perde, às vezes, a piada. Eu faço uma série, por exemplo, eu dublo um ator que é uma série que chama Bull, do A&E. E ele é um psicoterapeuta que tem uma equipe de advogados e aí ele treina essas pessoas para poderem ser absolvidas, o réu, absolvido ou não por um corpo de jurados, ele coordena tudo isso. A brincadeira é com o nome dele, Touro, né? Assim, ele se chama Jason Bull. E na abertura ele usa assim, eu sou o Bull. Mas, não sei, só que aí assim, não vai chamar Touro a série. Então, em alguns casos, não tem como. Mas assim, a gente dá nó em pingo d'água para que você tenha uma expressão e fala, meu, eu entendi. E eu até usei já isso em outra entrevista. Uma vez que eu estava na França e cheguei cansadão de um passeio, eu fui ligar a televisão, estava passando, não sei se era no TNT, Cidade de Deus, dublado em francês. Eu fiquei imaginando o trampo do tradutor francês e dos dubladores franceses, porque o filme é praticamente só em gíria. Né? O Dadinho, do próprio Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Eu lembro que era Jean Petit. Como é, sabe? O Zé Galinha, que era o Seu Jorge. Um filme todo falado numa linguagem dos morros cariocas, em gírias e expressões idiomáticas. Se uma legendagem faz isso, destrói. Você não entende porra nenhuma. Porque... Tem que ser um brasileiro, né? Não pode ser um francês que fala português, né? Não, ou um cara que tenha realmente um conhecimento amplo da língua. Das duas, né? Das duas, porque eu pego muitos tradutores que às vezes conhecem mais o inglês, tradutores que trabalham pra gente, do que português. Aí coloca uma palavra ou uma expressão que falam, não, gente, peraí, o que é isso? Não cabe aqui, né? Tudo também, você vai fazer um filme de época, você vai usar um determinado tipo de expressão que não vai caber num filme atual, contemporâneo, numa animação ou num game, né? E quando eu comecei a dublar, eu só fazia para os canais abertos, né? E pouquíssimos canais fechados que tinha, mas era mais conteúdo para SBT, Globo, enfim. E hoje, né, com as plataformas de streaming, a Netflix, a Amazon, eles oferecem praticamente 80%, 90% do conteúdo à opção em português, por preferência do público, não porque achem qualquer outra coisa. O público, em pesquisas qualitativas, indicaram que preferem o conteúdo dublado. Então, isso ampliou muito o nosso trabalho. Os canais fechados, os canais abertos, as plataformas com conteúdos gigantescos, são muitos estúdios trabalhando de 8 da manhã a 10 da noite, é um processo quase industrial mesmo. E um outro advento que também, assim, tipo, abriu um outro portal com N possibilidades e submenus, que foram os games. Os games hoje também, surpreendentemente, essa galera gamer aí, que fala, por mais que às vezes já fale inglês fluente, porque vai fuçar, aprende, eles preferem ouvir as vozes em português. Então, os games também trouxeram um outro filão para o mercado de quem trabalha com voz como eu, que se ampliou muito. Eu faço muito game hoje, quase que na mesma proporção que eu faço, não na mesma, mas um volume bem considerável, tal pau a pau com reality, animação, série. É um outro filão, né? Hoje é o mercado que mais gera grana, né? Oi? Hoje é o mercado que mais gera grana é videogame, ainda mais que o cinema, né? E aí, tem uma galera que joga e que pira também. Juliano é um. Gosto Juliano adora videogame e dublagem. Quando o Wendel veio aqui, ele tremia. Foi um negócio até constrangedor. Verdade, foi O bem Wendel é um complicado. querido amigo que me ensina. Ele dirigia os episódios do Bob Esponja no meu começo. Então, às vezes, eu tentava fazer aquela coisa, me esforçando ao mar. Olha, um pouquinho menos. Olha pra cara dele. Ele dá aula também, ele dá cursos de dublagem. Ele tem uma paciência, uma capacidade. Ele foi tipo, olha de novo, vê só a carinha dele. Você não acha que tá um pouquinho mais feliz do que você fez? E com esses pequenos toques delicados e pertinentes, sempre para poder empurrar o cara para cima, eu fui pegando macetes. E também foi importante, apesar de ele ter praticamente a minha idade, ele começou muito antes que
que eu comecei, ele começou criança, então ele já era um profissional de anos quando eu comecei, então ele me deu muitos toques importantes, porque é isso, não basta também nesse caso a voz bonita, como você disse, porque não existe voz bonita. Não existe voz bonita, existe, como eu disse, a voz adequada a cada personagem. Um monstro satânico, eu fazia uma coisa meio satânica, dessas de sessão do descarrego, assim, aquela voz distorcida, que, tipo, é necessário para aquele tipo de boneco criado ali. Ou a voz do galã, fiz muito. Quando eu era mais jovem, fazia muito galãzinho de novela mexicana. Comecei fazendo muito pra Televisa, né? Sempre os galãs, o Carlos Daniel da vida. E fazia muito também galã em filme. Depois a voz da gente vai envelhecendo, vai ficando mais madura. E eu fumei muitos anos também, sou ex-fumante, mas eu fumei muitos anos. A nicotina dá uma encorpada, uma certa rouquidãozinha que pra uns é sensual, é sexy, mas ela fica uma voz que já não cabe pra um cara jovem. Então eu já não posso dublar um cara de 20 e poucos anos, ou de 30 anos. Ficaria pesado. Hoje eu já dublo cinquentões, sessentões, quando eu digo atores, né? Animação não, animação... Você cria uma voz lá pro monstro intergaláctico, ele não tem idade. Mas um ator, por exemplo, eu pego os cinquentões, que tem mais a ver com... Eu dublo muitos negões, com mais viris, assim. O Idris Elba, em vários filmes do Idris, eu dublo, eu empresto a minha voz para ele, e outros tantos. Porque a voz vai amadurecendo também, né? E a gente vai se aprimorando. Mas dublagem é uma coisa que eu sempre gostei. Porque eu exerço esse meu lado teatral, dessa multiplicidade de facetas e personagens que eu citei, que é importante a gente ter com a gente, que a gente é capaz disso, e mudando o seu tom de voz de acordo com as emoções, com os sentimentos, saindo desse jeitinho flat e meio monótono, xoxo, né? Xoxo, água de salsicha de ser. Eu gosto de cor e o meu trabalho me dá muito prazer. Com todo esse estudo, né, para compor o conceito, o personagem, tem algum, tipo, lado sombrio? Meu Deus do céu. Será que tem algum espírito querendo... eu não vou me concentrar, que daqui a pouco eu faço programa. Vamos e às vezes insistir. Eles vêm. Vamos insistir, porque vale Eles vêm mesmo? Invocação, não, tô brincando. Até fiz. Teve uma época que eu pirei em desenvolvimento mediúnico, mas hoje já... Não, mas pera, vamos falar disso. Hoje eu tô mais quântico. Fala. Mas vamos falar disso já, porque isso aqui interessa, porque a gente tem um filão muito forte aqui do sobrenatural no nosso programa. Mas eu vejo gente morta, como dizia o menininho do Sexto Sentido. Vê mesmo? Não. Ouço gente morta o tempo todo. Os um discos que eu gosto. Né? Adoro Jim Morrison. Adoro Lennon. Já foi. Tá, mas vamos voltar já nesse assunto também, que eu quero saber. Mas, por exemplo, você tem, tipo assim, percebeu, por exemplo, alguma coisa que não tá muito na superfície do conteúdo, por exemplo, sei lá, o lado oculto do Patrick, algum drama que o Patrick tem, alguma coisa, ou, por exemplo, do Rick, do The Walking Dead, alguma coisa que tá ali, mas só porque você tá estudando o cara há muito tempo, tá fazendo aquilo, você saca que tá na entrelinha. Olha, com o Patrick nem tanto, viu? Porque ele é o que é, e aquela ingenuidade com um misto de autenticidade e uma bobeira gostosa, infantil, não. Mas em outros personagens, sim, às vezes eu penso nisso, sim, claro. O próprio Rick é um sequelado como eu, né? O Andrew Lincoln, eu acredito. Ele até se afastou da série. Porque o que ele passou, né? E eu tento compreender. Eu lembro que quando eu estava dublando a segunda temporada, a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, que tem 9 anos. E tava assim, tipo, já 39ª semana, ia nascer por aqueles dias, eu fui para mais tarde. E, tipo assim, sei lá, semanas antes da Agatha nascer, aquela cena terrível. Isso não é spoiler, porque na segunda temporada também já estamos na 12ª, tu não viu, né? Sente e chora. A Laurie, a esposa do Rick Grimes, é atacada por um zumbi. Ela tá grávida da Judith, que é a filha, que é a irmã do Carl lá. E aí ele e o Carl, o filho, quer dizer, o próprio filho e o marido, vocês assistiram? Sim, eu assisti, a segunda eu assisti. Né? Precisam matá-la e resgatar aquela criança. Gente, eu passei mal, realmente.
eu me envolvo. Passei muito mal. Porque é uma cena muito forte. Eu acho que a série depois, ao longo dos anos, foi perdendo um pouco o rumo. Né? A audiência mostrou isso. Foi caindo a cada temporada, porque já eu acho que não se tinha mais onde ir. Vários vilões criados, várias colônias, e aí tu quer... Eu sempre penso, assim, como criador de conteúdo também, que é melhor você deixar um gostinho de quero mais do que saturar o cara. Mas aí é a AMC e os caras que criam. Continua sendo uma boa série. Mas naquela época eu me prendia muito como espectador também. Porque quando você está dublando, você só vê as cenas, você vai correndo pelo timecode somente nas cenas do seu personagem. Você não tem a visão do macro. Né? Eu não sei o que acontece na cena do Lula Molusco com o seu siriguejo, se o Patrick não estiver nessa cena. A gente só vai nos timecodes. O processo é rápido, acaba um ator e entra outros. O dia inteiro todo mundo dublando, querendo entregar por um prazo de exibição. É tudo louco. Então a gente não tem essa ideia do que acontece se você não assiste. E o Rick fez aquela cena abrindo aquela barriga e tentando tirar a criança. E ela morre. E eu, assim, tipo, esperando a qualquer momento uma mensagem com o nascimento dela. Me deu um zorogodó, assim, que eu tive que tomar uma. Depois passei mal, assim, tive que sair. Vamos parar um pouquinho. Era o Silvio Giraldi, que dubla o Daryl. Ele que dirigia. Falei, Silvio, vamos dar uma paradinha, tô meio zoado. Porque é isso, você se envolve, né? Você chora. Eu sou um cara que tem essa inteligência emocional de controle, mas às vezes é mais forte que a gente, né? Eu dublei, por exemplo, Sempre ao Seu Lado. É um dos filmes mais grandes. Eu ouvi Radiohead, né? R.E.M. Aquela música Everybody Hurts, que foi considerada a música mais triste de todos os tempos, né? Aquela coisa assim, num quarto escuro. Pega a Gillette Whisky. Deprê, E Sempre ao Seu Lado é foda. Que é o Redick, né? É o nome do cachorro. O cachorro que fica esperando o cara na estação de trem. Pra quem curte pet, eu sou gateiro. Adoro cachorro também, mas tenho gatos e sou apaixonado por felinos. Eu me identifico com bicho. Prefiro bicho que gente, até. Pra ser bem sincero. Me dou mais com os meus gatos do que com muita gente que eu conheço. E aí vê aquela cena triste do cachorrinho. Aí Você dublou quem? Eu fiz um papel pequeno. Eu fiz o cara da estação lá, o maquinista. Sei. Mas aí vendo aquela coisa... eu parei uma hora assim, falei, vou pegar uma aguinha ali, que de vez em quando, nos intervalos, a Alamo foi na Alamo também, num estúdio grande, com 3 andares, aí saí assim lá no coisa para pegar água. Aí me debulhei, me lembrei do Rex, que era um pastor alemão que eu tive na infância. Era uma raça muito popular na minha infância, nos 80, pastor alemão e piquinês em Santos. Toda senhorinha tinha aqueles piquinês laranja, assim. E pastor alemão era uma raça também que tinha assim, muito fila. São raças que hoje até praticamente se extinguem. E ele não era do pastor, mas assim, lembrava. Até esqueci a raça dele. É uma raça japonesa mesmo, né? Tem um branco, lindo. Esqueci. E aí me lembrei do Rex, como eu chorei quando ele morreu. Minha mãe teve que inventar uma história que ele tinha ido para um hospital. Quando eu descobri aquelas bobagens de inventar mentira, que pior ainda. E aí depois, quando eu descobri, chorei, me lembrei. E parei para chorar. Então, trabalhar com emoções e com entretenimento, com sorrisos, com esses contrastes, é muito bom porque a gente também se envolve, né? É difícil ser um coração de pedra e o tempo todo impávido colosso. Seguro a minha onda em grande parte do tempo, mas tem vezes que eu me emociono. E esse filme especialmente, eu sempre conto essa história que uma vez eu estava com infecção urinária na sala de espera e estava no mute a TV, e estava passando Sempre ao Seu Lado. Eu chorei no mute. Eu não sei se eu tava abalado também por causa da infecção, tava mal. Mas eu falei, mano, o cachorro é foda, velho. É que não tem fala também, então o mudo ajuda, né? Não. O cachorro não fala ali, pô, tem saudade. É que nem, mas que tu sabia o contexto já, né? Porque é uma história real. Não, Sempre ao Seu Lado, Marley e Eu, e aquela cena no... Háttico. O título do filme é Háttico. Aí, lógico, né? As distribuidoras escolhem ter um título com mais apelo, aí ficou Sempre ao Seu Lado. Mas Háttico o nome dele. Aquela cena também que tem um pouco a ver com isso do The Walking Dead, quando no Eu Sou a Lenda ele mata a Samantha, que a Samantha vai virar vampira, que ela foi mordida, cachorro, que é um pastor alemão, inclusive. Nossa, velho. Cara... Puta. Cena com cachorro. Mas é aquilo, né? Que nem aquela letra do Zé Cabaleiro, né? Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Quando tu tá à flor da pele, ele terminou o relacionamento, pronto, tu vai...
Você começa até a ver evidências. Começa a cantar e chorar, né? Você começa a ver sinal em tudo, né? Tudo. Começa a tocar Aí fica música aquela da coisa rádio. frágil. A outra pessoa que tá beijando outra mulher lá, você fala, puta, podia ser a gente. Né? Exato. Tanto que tem alguns filmes, por exemplo, que eu até me recuso a ver, a não ser que eu esteja numa vibe muito boa. Por exemplo, já faz tempo que tá na plataforma do Netflix. Eu nem lembro se eu dublei alguma coisa nesse filme. Mas eu me recusei a ver porque dizem que você chora copiosamente, né? O Milagre da Cela 7. Sei. Dizem que é Ai, foda, tá né? lá, vai ficar lá no menu. É turco, ficar né? na cela. Não, eu ando gostando mais de rir, cara. Porque a gente tá numa tempestade aí de 2 anos que mexeu com a cabeça de muita gente, né? A gente desenvolveu síndromes. Por isso que eu dizia sempre que o nosso trabalho, por mais que eu não trabalhe com a área de saúde e reconheça o heroísmo desses profissionais que, no auge daquele caos que a gente começou a viver de algo novo dessa pandemia, salvaram vidas, mas o meu serviço, o serviço da minha categoria, eu também considero essencial, o trabalhador do audiovisual, porque a Netflix, o Amazon, ou até mesmo o canalzinho aberto, ele salvou muita gente da loucura. Não podia sair, não trabalhava, a criança não ia para a escola. Não é? Não foi uma grande companhia. Fiquei imaginando na época dos meus avós, lá com a peste, né, que não tinha nem WhatsApp, nem iFood e nem televisão. Então, meu serviço se tornou essencial, porque as pessoas consumiam isso para esquecer um pouco a tristeza do mundo que pairava sobre tal. Não precisava nem ir tão longe. A gente falou, se essa pandemia tivesse sido em 94, só TV aberta, sem internet que... Relações destruídas. Sim. Só telefone. Se a gente for ver, foi até melzinho na chupeta, né? Não minimizando a gravidade da doença. Mas assim, eu fazia com os meus amigos, meus brothers daqui de Santos, chamadinha de vídeo, de Zoom, todo mundo, num sábado, vamos fazer balada, todo mundo ficava fazendo seu drink com a telinha dividida. Isso tudo parece um frufruzinho bobagem, mas não. Isso era um paliativo, escape, né? Um pequeno analgésico para aquela loucura toda. E mesmo assim muita gente pirou. Sim. Então eu me sinto também oferecendo, jamais diminuiria, falando assim, isso não é essencial. Né? O seu serviço aí é uma das primeiras coisas que a gente corta se a gente tiver que eleger prioridades. Não, filho. Cinema, histórias, isso é inspiração, isso é insight. Isso faz a gente não apertar esse botão, apertar esse e mudar o curso da nossa história. Por isso que eu acho essencial quem trabalha com arte, com vida, com entretenimento, sentimentos, é o que a gente faz. E precisamos cada vez mais de incentivo, né? Porque não tem vagabundo nessa história, não tem leizinha nenhuma que banca ninguém, não. As pessoas ralam e oferecem distração, um mundo lúdico de outras possibilidades. Então precisa ter incentivo, né? Ninguém tá com o chapéu na mão, mas as pessoas precisam, a roda precisa girar. Tem gente que acha, para quem é estreito de ideia, para quem não vê nada além do preto e do branco, acha que isso é segundo plano. Sim. Né? Eu preciso liberar você, né? Que você tem programa daqui a pouco. Se tu deixar, não vai ter. Eu faço programa daqui por Skype. A gente vai falando entre as músicas. Eu falo bastante, viu? Mais que a mulher do Yakult. Mas é convidado assim que a gente gosta. Porque aí a gente consegue extrair do cara tudo que ele tem pra oferecer. Porque tem gente que fica guardando, fica escondendo a mensagem, Eu conto as histórias A única mesmo. coisa que eu vou pedir pra acabar esse episódio maravilhoso é que você me deixou curioso. É só as experiências mediúnicas. Que agora eu fiquei curioso pra saber, se você puder falar uma história ou como que isso entrou na sua vida, e aí eu te prometo que te libera aí para o seu programa. O Oz é o primeiro responsável, porque tinha um pôster na minha casa ali, com um frango na boca, e eu amava aquele cara. E aí o Black Sabbath, eu comecei a ver aquelas letras, se você, né? O primeiro álbum, que é o mais seminal e para mim é o mais impactante, o conteúdo era absurdo, né? Sempre com o inferno, com as forças das trevas, a sombra. E aí eu fui me interessando. E aí quando eu tinha 14 para 15 anos, uma forma de me inserir. Eu gostava dessas experiências, porque com a minha avó, quando eu era criança, eu ia com a minha avó num centro de umbanda, num quintal de uma senhora. Eu achava aquilo mágico. Falar disso, me lembro do cheiro de arruda que tinha naquele quintal. E elas giravam, e aí vinha o preto velho, ou a entidade em si,
E eu, criança, achava aquilo mágico, principalmente quando eu ia com os meus amigos nas festas de Cosme e Damião. A gente ia, claro, para comer Maria Mole, Suspiro e Brigadeiro Rouba-Doce, como toda criança gosta. Até hoje existe essa tradição, né? Festa de Cosme e Damião, você dá doces para as crianças, uma coisa até bem mais nossa do que um Halloween, se você for olhar, né? Porque era aquela coisa, o quintal de caquinho vermelho daquela senhora, Dona Cicina, lá na perifa de Santos, e a gente ia, e me encantava. E aí eu fui fazer parte da mocidade espírita de um centro kardecista de Santos, um centro muito antigo, e comecei a estudar. Sempre gostei muito de ler. Sempre troquei uma quadra de futsal por um livro. Sempre fui da parte de humanas e de conhecimento. Gosto, curto. E comecei a ler Kardec. E aí li toda a obra, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, que é um livro de consulta diária, e o Livro dos Médiuns e a Gênese. Eram 4 obras básicas e você fazia estudos de desenvolvimento para discutir essa obra e se concentrar para depois, no final, tentar ver se era possível uma passagem via comunicação psicofônica, como eles chamam, né? Psicofonia, psicografia, no caso, a escrita, ou tão somente uma sutil presença ao seu lado. E eu curtia muito. Aí eu perdi uma prima minha muito jovem. Aí eu lembro que essa mesma avó minha, com a mãe dela, minha tia, foram a Uberaba e eu quis ir junto. E aí conheci o Chico Xavier. Conheceu? Sim, de longe, né? Sim, Era criança, tinha uns 10 anos. E aí aquele dia, porque eu falava assim, mas por que a gente morre, né? Aquelas dúvidas que uma criança... Mas aí vai aqui, tipo, em terra, aqui dentro desse túmulo, e fica aí, acabou tudo. Então, de que valeu, né? Conquistar, vir, trabalhar, para depois acabar tudo. Não pode, então vamos sentar aí e ficar bebendo. E esperar chegar a hora. E aí aquela certeza, aí chegou uma psicografia dela. Ela tinha dado apenas o nome, eu lembro que você dava o nome da pessoa falecida, a data de nascimento e a data de desencarne, que é como o Espiritismo nomeia o processo da morte e do desligamento. E aí, com o nome dela só e com a data, chegou já, tipo, mãezinha tal, estou aqui, fui bem recebida por fulano, por ciclano, coisas que nem que se ele fosse, ou tivesse colocado que nem você foi pesquisar, talvez, sobre mim, ler algumas coisas para se nortear, naquela época não daria tempo, dentro daquela sessão de mesa branca. E aí aquilo me deu uma certeza que ela estava ali, além do que eu podia enxergar, só que numa outra dimensão, não essa matéria dura aqui que eu estou pegando nesse microfone porque eu estou vendo ele. E essa certeza vai dando para a gente uma... Não é um consolo, eu não acho essa palavra bacana. Vai te dando um consolo, um cala-boca. Não. É uma esperança de saber que tudo continua. E que as coisas vão se desenvolver, que eu vou poder acompanhar, acredito em reencarnação. Hoje eu não tenho nenhuma religião, sou outsider, mesmo freelancer. Bebo em um pouquinho de cada fonte, acho que ponho no Valita Mix e sai uma coisa boa, que eu pego verdades espalhadas nesse amplo terreno. Mas aí eu comecei a ver que era esperançoso. E aí também começou essa novela que eu brinquei do Céu da Diná, uma novela que se chamava A Viagem, que a Cristiane Torlone interpretava a principal, e mostrava o outro lado. Confesso que naquela época eu achava o Umbral, que era o lado mais escuro, mais legal, parecia uma rave. Tinha o irmão dela que morria, era toda aquela gente perturbada, assim, arrastando. Era uma atmosfera rock and roll, parecia um clipe do Alice Cooper. E o Céu da Diná era assim, um gramado, parecia gravando no Vila Lobos, uns coelhinhos pulando, ela andava com aqueles véus, a bondade. Porque tinha que ser desenhado assim, numa novela que tem que, né, mostrava o lado da luz e o lado das trevas. Só que eu vou além desse maniqueísmo. Então, o espiritismo, por mais que foi fundamental na minha formação, me fez enxergar muitas coisas, e reencarnacionista que sou. Acredito que fui muitos e serei muitos e muitas e muitas, como queiram. Adoro. Pan, ser gay, Deus o tenha. Adoro. Eu tive essa certeza, me foi muito importante, não cuspo em prato nenhum que eu comi. Mas hoje eu vou além desse maniqueísmo, assim, eu quero mais do que aquilo. E eu acho que a sombra também é legal. Sim. Puta, cara. Vai lá, na nossa terra. Você é santista também, né? Você falou? Eu não, mas a família do meu Você pai tem família.
Vai lá, no domingão 40 graus. Eu adoro andar à beira-mar, passo o meu protetor, frito. Mas tem um momento que eu preciso da sombra para respirar, e ela é gostosa também. E assim é, né, energeticamente falando. Não tem essa. Tem muitas pessoas que, de algumas vertentes, não, a luz, vamos meditar, buscar a claridade. Não, cara. E a sombra? A gente pode aprender muito. Não se lambuze em nenhum desses melados, mas brinque com tudo, transite. E isso me trouxe essa certeza. Aí eu fui ler outras coisas, e aí com a metafísica eu fui ler algumas coisas assim. Vi uns documentários e fui ler a respeito da quântica, essa coisa de causa e efeito. Sabe, se eu não virar agora na Lorena e virar no Oscar Freire, isso pode mudar o curso da minha vida e de todos ao meu redor. Manja Efeito Borboleta? Um puta filme. Um puta filme tá no meu top 10. Esqueci o nome dele, do Ashton Kutcher. Um puta filme, que é aquilo. Ele só tinha a capacidade de voltar, né? E aí redesenhar. A gente não consegue isso. Mas, e se eu for por aqui e for por ali? Isso pode fazer com que eu conheça a mulher da minha vida. E pode ser que eu seja morto se eu for por aquele outro, a gente não sabe. Esse efeito surpresa, essa gostosura do roteiro inesperado, eu procuro... Eu adoro, sou cinéfilo, adoro bons filmes de bons diretores conceituais. Isso são bons roteiros, na minha opinião. A gente não saber. Então, hoje eu sou mais um estudioso dessa questão que envolve menos o etéreo e mais a clicar aqui, abriu isso, cliquei aqui, entrei nisso aqui. E agora eu estou brincando disso, no melhor dos sentidos, tá? Depois eu saí, fui para lá. Isso me dá uma segurança, um desapego, porque isso é muito importante. A gente não pode ser apegado a nada, nem a pessoa, as pessoas, nem... Claro, isso não significa... Eu amo meus filhos, por exemplo, uma saudade deles que eu não vejo a hora que chegue sexta para eu pegá-los. Mas esse apego exacerbado, a gente acaba perdendo. Esse medo do que pode acontecer e se, de repente, eu tiver pouco tempo de vida e não conseguir vê-los crescer. É possível, né? Perdi tantos amigos bem mais jovens que eu. Eu queria ter mais tempo aqui para poder vê-los entrar na faculdade. Mas se isso tudo não acontecer, porque o roteirinho desenhado já me levou para outro caminho, eu escolhi. E a felicidade está no caminho, está no trajeto, né? Se eu for esperar aquela redenção final da salvação que alguns pregam, caralho, aí todo esse tempo presente foi pro saco, porque eu estou esperando aquela chegada. Não, eu vou vivendo fazendo esse dia ser mais feliz e mais gostoso. Então essa certeza me deu. O Espiritismo me prendia um pouco na questão kármica. Aceite. Isso é para a sua evolução. Essa dor, esse sofrimento é para o seu próprio burilamento e para você... ok, mas eu posso também não aceitar e clicar naquele outro submenu e abrir para outro lugar. Posso. Me é dado esse livre-arbítrio. É nisso que eu acredito. E aí nenhuma religião abraça isso tudo que eu acredito. E aí a quântica, a metafísica, que não traz dogmas, a não ser as escolhas, causas, consequências, botões... Né, meio Matrix, tem um documentário incrível que se chama Quem Somos Nós, com físicos falando disso, inclusive da teoria do caos, que a frase que define a teoria do caos é: o bater das asas de uma borboleta aqui na Alameda Lorena tem um reflexo imediato em Tóquio, porque é efeito dominó, efeito cadeia. Aí as coisas vão se desenhando como um grande filme em modo acelerado e edição não linear. E essa é a mágica da vida. Já pensou? Aquela pessoa que só trabalha, chega, põe a malinha no mesmo lugar, no sábado vai com a família na praça de alimentação do shopping, aí ok, tudo isso é precioso também. Essa simplicidade também é bacana. Mas a gente pode mais, a gente pode escolher outras coisas, né? Exato. E aí, essa é a minha história com o Espiritismo. Aí eu me desenvolvi e a Umbanda me traz até hoje um respeito profundo, porque aí vem a minha avó, né? Eu adorava ver as senhorinhas que nem ela assim brincando, toda suja, se lambuzando, porque eu recebia e falava: mas por que ela tá falando que nem criança? Não, porque aí sempre vinha aquela tia, assim, com aquele turbante. Ela está com uma criancinha dentro dela. Eu ficava tentando, assim, que nem você com o Bob Esponja, tentando ver, mas como que entrou dentro do corpo dela? Isso tudo eu achava do caralho. Aí vai ler livro de história fantástica, filho.
Aí não tem mais volta. Aí não tem mais volta. Sequelas ever. Ótimas sequelas, né? Sim, positivas. Ótimas sequelas. Escolheria todas elas se eu pudesse recomeçar de novo, porque elas me fazem o que eu sou. Sim. Essa expansão, esse jeito de... né? Só não vou voar, porque senão eu vou me estatelar no chão. Mas, assim, eu tento ir sempre além, sabe? Sim. Acho que eu sou feliz assim. Acho que eu sou feliz. Olha, é ótimo. Fomos muito felizes nas últimas 2 horas por ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Achei muito generoso da sua parte. Colar aqui, trocar essa ideia com a gente aqui, que somos recém-nascidos no meio aqui. Ah, é? Praticamente. Tem 1 ano esse podcast aqui, 1 ano e pouco. Então que dure bastante. Espero que sim. Espero que você possa retornar um dia aí, já que somos praticamente vizinhos de trabalho. Não é? De repente fazer um cineclube, você gosta? A gente tem um quadro só de analisar filmes aqui. Eu adoro cinema. Mas eu gosto, minha enfermaria é festa estranha com gente esquisita, tá ligado? Então, assim, eu abro mão dos blockbusters e vou... adoro umas estranhezas, assim, bizarrices também. Inspiração. Adoro. Os filmes que eu gosto, quando eu ia no cinema, eu tinha o Cine Poranga, em Santos, e o Cine Roxy, que eu ia ver... Era difícil chegar coisa estranha lá. Porque chegava aqui, você vai numa mostra aqui, você consegue ver lá do F. Sim. Mas em Santos era sempre, né? O Batman, o ET, o extraterrestre. Eu gostava, mas eu queria ver coisa estranha. E aí, quando eu ia, eu me lembro que às vezes eles deviam me odiar, os caras dos cinemas santistas. Fui uma vez ver Crash. Esse filme é incrível. Crash, Estranhos Prazeres, de David Cronenberg. Com a Holly Hunter e com o James Spader. É assim, é uma das coisas mais malucas e surreais que eu... E eu me lembro que na metade do filme já não tinha mais ninguém. As pessoas iam levantando, não tô entendendo porra nenhuma. E eu amando. Pra mim, quase uma ejaculação. E aí, quando acaba, eu sou daqueles que ficam depois do último crédito. Eu sou chatinho, assim, como espectador. E o cara via assim da metade, eu vi que assim, cinema de Santos, aquela coisa meio... O cara olhava, será que já pode parar? Saiu todo mundo dessa porra? Tinha eu lá e fiquei até hoje, tinha que ficar até ali a última. Sexta-feira o cara querendo ir embora. Eu adoro. David Lynch, por exemplo, você tem que, né? Você vai e volta e fala, puta, não, pera, A Estrada Perdida. Cara, eu trabalhei numa locadora, acho que é aí que nasceu a paixão. Meu primeiro trampo foi na locadora do meu primo com 15 anos, locadora de VHS, e aí eu tinha que assistir, né? Ficava assistindo os filmes para indicar. Eu adorava essas estranhezas. Adorava essas estranhezas. E depois eu lembro que aí meu pai comprou um videocassete, e aí eu começava, você pegava, quando no sábado eu fechava a locadora às 9 da noite, só ia abrir na segunda de manhã. Domingo não abria. Aí eu levava 5, 6, 10 fitas e devorava, assim, porque eu sempre amei cinema. Aliás, gosto tem um projeto de alguns... Inclusive fiz alguns pequenos docs de rock and roll na América Latina. Eu tinha a ideia de fazer um grande documentário sobre bandas de rock nos países latinos que a gente não conhece muito. Eu gosto dessa linguagem do visual. Não gosto de estar na frente da câmera, mas a minha voz conduzindo e os depoimentos, a riqueza dos depoentes amarrando a história, isso é um desejo meu, um sonho que ainda vou fazer. Não sei se na FAAP, se eu vou para Cuba, que tem uma escola de cinema incrível lá em Santo Antônio de los Baños que eu conheci, eu queria fazer, queria já me sair de lá matriculado, mas eu só tinha ido passar férias e não tenho como, porque os cursos, como é que eu posso passar 6 meses em Havana, workaholic, que estou trabalhando 12 horas por dia com todas as produções que eu trabalho. Não posso me dar esse luxo, mas quem sabe um dia. Isso é um tesão meu. Sair com uma câmera na mão assim e as ideias mais loucas na cabeça. Bom, maravilhoso. Muito bem. Espero que você tenha curtido tanto quanto a gente. E você que assistiu aí, segue a gente, deixa o like, segue aí o tio Marco Antônio também aí na Rádio Kiss, tá bom? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!